Tudo começa em uma noite escura e chuvosa no meio das montanhas. Um guerreiro solitário permanece de pé em meio a vários corpos caídos no chão sob a forte tempestade. Os inimigos derrotados jazem sem vida após o violento confronto que acabou de acontecer. A carnificina se espalha pela terra molhada, revelando a crueldade daquela batalha mortal. Bai Qianhui grita de dor e cansaço com o rosto completamente sujo de sangue. Ele segura sua arma com firmeza mesmo estando completamente desgastado pelo combate. O espadachim se apoia em sua lâmina enquanto tenta recuperar o fôlego em meio à tempestade. Ele ficou conhecido em todo o continente como a melhor lâmina entre os andarilhos. Bai Qianhui passou 18 anos procurando as artes perdidas de sua família, mas nunca gostou de seu título. Para ele ser considerado o melhor entre meros andarilhos sem mestre, parece algo bastante patético. Depois de lutar por tantos anos, aquela pilha de corpos derrotados era tudo que ele tinha para mostrar. Ele sabe que ainda tem uma longa jornada pela frente para conseguir reerguer o clã de sua família. Com um olhar afiado, ele avisa mentalmente para que ninguém tente ficar em seu caminho. De repente, um barulho nos arbustos indica que mais alguém está se aproximando lentamente. Bai Qianhui se vira rapidamente ao perceber a chegada do jovem lorde do clã Namgung. O recém-chegado reconhece a força do adversário, mas afirma que não pode deixá-lo sair vivo dali. Aquele homem imponente diante dele é Nangung Cheonyong, o jovem lorde do poderoso clã Nangung. Bai Qianhui acha graça e questiona o motivo de um jovem lorde dar as caras pessoalmente para lutar. O jovem lorde apenas o encara com frieza e pronuncia calmamente o nome de seu oponente. Ele elogia o fato de Bai Qianhui ter alcançado o reino transcendental usando apenas artes marciais comuns. Enquanto fala, o jovem lorde começa a desembainhar sua espada para dar início ao duelo final. Ele confessa que não pode permitir que o clã Bai recupere sua glória e domine o mundo das artes marciais. Ao ouvir aquilo, Bai Qianhui fica furioso e chama os inimigos de covardes malditos. Sem perder tempo, ele impulsiona o corpo para frente avançando com toda a sua velocidade. Bai Qianhui grita perguntando se é agindo pelas costas que o clã Namgung mantém sua grande reputação. As espadas se chocam violentamente enquanto os dois sabem que apenas um deles sairá dali com vida. O jovem lorde mantém a expressão fria, focado na certeza de que aquele combate será até a morte. Bai Qianhui abre um sorriso manchado de sangue e ironiza o senso de humor do adversário. Ele desafia o inimigo a tentar matá-lo de verdade, partindo com fúria total para um embate direto. O jovem lorde cospe sangue e fica extremamente chocado com o poder devastador daquele ataque súbito. Bai Qianhui também sente o impacto do golpe e recua com dificuldade enquanto tenta se manter firme. O oponente o encara surpreso, percebendo que a batalha está muito mais acirrada do que ele imaginava. Mas Bai Qianhui não demonstra hesitação e foca seu olhar na chance de encerrar aquela disputa. O duelo de vida ou morte recomeça com os dois guerreiros colidindo em um estrondo assustador. 2 horas se passam e o combate intenso continua sem que nenhum deles dê o braço a torcer. Eles trocam mais de 1000 golpes velozes, iluminando a floresta escura com o brilho das lâminas. Cada movimento é preciso e letal, enquanto os dois oponentes tentam encontrar uma brecha na defesa. Por longas horas, os guerreiros desferem ataques brutais que fariam qualquer homem comum sucumbir. No amanhecer, um grito de agonia corta o silêncio, indicando que um golpe decisivo finalmente acertou. Bai Qianhui consegue desferir o ataque fatal, atravessando o peito de seu adversário com a espada. Sentindo a lâmina cravada, o jovem lorde admite que ele realmente faz jus ao seu lendário título. Ele derrama lágrimas de arrependimento e pede desculpas antes de seu último suspiro de vida acabar. O corpo sem vida desaba no chão, mas Bai Qianhui não demonstra qualquer tipo de piedade por ele. Ele acha patético que alguém peça desculpas logo antes de morrer, depois de cometer tantas atrocidades. Logo em seguida, o cansaço o atinge e ele começa a cuspir sangue devido aos graves ferimentos recebidos. Ofegante, ele se apoia de joelhos, sentindo que seu próprio corpo está prestes a chegar ao limite extremo. Apesar da dor excruciante, Bai Qianhui sabe que precisa reunir suas últimas forças para voltar para casa. Sua mente foca unicamente no desejo de retornar ao antigo solar abandonado da família Bai. Ele promete a si mesmo que irá limpar a honra de seu falecido pai antes que seja tarde demais. Com um último esforço, ele se ajoelha na terra firme, permanecendo imóvel enquanto o silêncio retorna. Ele sente suas forças se esvaindo rapidamente, enquanto tenta desesperadamente manter a consciência. Bai Qianhui pede desculpas a seu irmão Qiu Dao e ao seu falecido pai por não conseguir voltar. Ele lamenta profundamente partir sem realizar o grande sonho de reerguer o clã de sua família. Uma força mística e misteriosa surge diante dele, oferecendo uma chance única de desafiar o destino. De repente, ele abre os olhos e se depara com seu próprio rosto de quando era apenas uma criança. O garoto olha ao redor completamente confuso, sem entender o que acabou de acontecer com ele. Ele percebe que está de pé, ao lado de um homem muito familiar, e solta um sussurro de espanto. Yang Hui olha para a grande entrada à sua frente e percebe que está de volta ao antigo solar de sua família. Ele lembra que estava morrendo há poucos instantes e não consegue entender como foi parar ali.
Seus olhos brilham com a revelação enquanto ele tenta absorver cada detalhe daquela nova realidade. Diante dele está Baekmur Hyung, que sorri calorosamente e pede para o pequeno garoto chamá-lo de pai. O homem incentiva o filho com carinho enquanto o pequeno Young-Hui continua paralisado, em choque. Ele percebe que voltou exatamente para o dia em que foi adotado por seu amado pai adotivo. Yang-Hui chega a pensar que tudo aquilo é apenas uma ilusão ou um sonho antes de sua morte definitiva. Seu pai coloca a mão em seu ombro com gentileza e diz para ele abrir bem os olhos e observar. Ao olhar para frente, ele vê todos os membros reunidos no solar, prontos para recebê-lo de braços abertos. Ele fica extremamente emocionado ao rever sua mãe adotiva esbanjando saúde e beleza em sua juventude. Logo em seguida, ele avista seu irmão mais novo Hyun-soo, que o encara com uma expressão emburrada. Sua irmã, caçula Yeon-yeon, comemora alegremente por agora ter mais um irmão mais velho na família. Diante de tantas evidências, ele finalmente aceita que de alguma forma inacreditável voltou ao passado. O farfalhar das folhas de bambu traz uma sensação de paz que ele não sentia há muitos anos. Ele entende que o fluxo de seu destino foi alterado para que ele possa agir conforme seus desejos. Yang-Hui solta um suspiro de alívio e seus olhos se enchem de uma nova e poderosa determinação. Ele percebe que recebeu uma segunda chance valiosa para reescrever toda a história de sua vida. Yang-Hui cerra o punho com força, jurando que, desta vez, protegerá todas as pessoas que ele tanto ama. Ele promete em seu coração que transformará o clã de sua família no maior e mais forte de todos. Ver sua mãe saudável e seus irmãos, ainda crianças, enche sua alma de uma profunda esperança e motivação. Seu pai e o fiel gerente Han também estão cheios de vida, sem nenhum dos problemas que enfrentariam depois. Ele tem a absoluta certeza de que sua alma regressou ao corpo de quando tinha apenas 8 anos de idade. Yang-Hui sabe muito bem que essa é a oportunidade de ouro pela qual ele tanto esperou em segredo. Ele planeja usar todo o conhecimento de sua vida passada para elevar o nível das artes marciais de seu clã. De repente, um barulho alto e repentino do lado de fora interrompe aquele belo momento de união familiar. Passos pesados indicam que visitas indesejadas e muito perigosas estão se aproximando rapidamente do portão. O imenso portão principal é destruído por um impacto brutal que assusta a todos no local. O pai se coloca à frente de Yang-Hui de imediato e exige saber quem são os invasores abusados. Uma espessa nuvem de poeira se espalha revelando as silhuetas hostis de homens armados e perigosos. Um guerreiro musculoso pisa com extrema arrogância nos destroços do portão, rindo da situação. O temido invasor Gyak anuncia em voz alta que veio cobrar uma dívida de sangue diretamente de seu pai. Yang-Hui reconhece imediatamente o inimigo e o encara com um olhar extremamente frio e mortal. O Brutamontes repete sua ameaça de morte cercado por seus capangas no pátio principal da propriedade. Ele acusa Baekmur Hyung de ter aniquilado uma facção aliada e exige explicações imediatas por isso. O pai fica totalmente confuso com a acusação, pois não entende a qual dívida de sangue o homem se refere. Ele se defende dizendo que apenas puniu criminosos envolvidos em tráfico humano e venda de drogas. Guak grita furioso, afirmando que qualquer ataque contra seus aliados é uma ofensa direta à sua seita. Um dos capangas sorri maliciosamente e sugere que eles devem pagar uma compensação financeira adequada. O pai de Yang-Hui fica indignado com tamanha ousadia e grita sem acreditar no absurdo que está ouvindo. Yang-Hui apenas observa em silêncio, lembrando-se perfeitamente de que aquele foi o dia do desastre. Em sua vida passada, seu amado pai acabou gravemente ferido pelas mãos daqueles mesmos homens covardes. Além disso, todos os bens escassos da família foram roubados, fazendo a reputação do clã desmoronar de vez. A partir daquele dia, terrível a decadência financeira e a ruína da família se tornaram inevitáveis. Ele cerra o punho com extrema fúria, prometendo a si mesmo que desta vez as coisas serão diferentes. O garoto dá um passo à frente e pede ao pai a oportunidade de retribuir toda a bondade recebida. Guak estranha a atitude da criança enquanto o pai, preocupado, manda Yang-Hui recuar imediatamente. Ele teme profundamente que seu pequeno filho adotivo acabe se machucando gravemente naquele embate. O menino tenta tranquilizá-lo com um sorriso confiante, fazendo o pai se questionar se ele tem um plano. Yang-Hui pede para que confie nele, lembrando que até mesmo um jovem mendigo tem suas táticas de sobrevivência. Ele caminha com firmeza em direção aos perigosos invasores, deixando seu pai apreensivo para trás. Yang-Hui fita o Brutamontes, jurando mentalmente que não permitirá que a história de fracasso se repita. Ele está totalmente focado em evitar todas as tragédias e frustrações terríveis de sua vida anterior. De repente, o garoto abre um sorriso amigável e saúda o líder invasor de forma extremamente calorosa. O pai e o gerente Han ficam completamente boquiabertos e sem reação diante daquela atitude inesperada. Sua mãe e os irmãos mais novos também observam a cena do fundo, sem entender absolutamente nada do plano. Guak fica irritado com a audácia do garoto e esbraveja, dizendo que tem idade para ser o pai dele.
Mas Yang Hui começa a enchê-lo de elogios, bajulando sua aparência jovial até o Brutamontes ceder ao orgulho. Os capangas começam a sussurrar entre si, achando ridículo o chefe ficar bobo com um elogio tão falso. Guac percebe os cochichos maldosos e se vira enfurecido, assustando seus homens de forma hilária. Os capangas inventam desculpas na hora e concordam rapidamente que o patrão é de fato muito charmoso. O líder volta a sorrir e elogia o bom gosto do garoto, embora avise que ainda há pendências a resolver. Ele adverte que aquela bajulação barata não fará grande dívida de sangue de seu pai simplesmente sumir. Com calma, o garoto começa a relatar que costumava ser apenas um simples mendigo vagando pelas ruas. Ele explica que foi sequestrado pela facção rival e acabou sendo salvo pelo heróico Baeko Moriang. Ao ouvir as palavras cheias de gratidão de seu filho adotivo, o pai fica extremamente emocionado. Até mesmo o impiedoso Giek começa a achar absurda a atitude da facção que tentou escravizar uma criança. Ele admite o crime dos aliados, mas argumenta que apenas sua própria seita tinha o direito de puni-los. O gerente Han se revolta e esbraveja questionando se deveriam simplesmente fechar os olhos para o crime. Um dos capangas agressivos agarra o gerente pelo colarinho, ameaçando acabar com a vida dele ali mesmo. O Assecla zomba do desespero do pobre velho enquanto o restante da família observa tudo aterrorizada. Yang Hui continua observando toda a confusão com uma calma impressionante que destoa de sua idade. Com um leve sorriso no rosto, o garoto sugere uma forma alternativa de resolver aquele conflito. Ele se oferece para revelar um segredo valioso em troca do perdão definitivo daquela dívida de sangue. O guerreiro acha graça da proposta e se pergunta de onde vem tanta ousadia de um garotinho tão pequeno. Ele liberta o gerente Han e aceita ouvir a proposta, prometendo respeitar o garoto, se a informação for real. No entanto, o jovem espadachim impõe uma condição misteriosa antes de abrir o jogo com o invasor. O líder da seita se aproxima e o adverte seriamente de que mentiras resultarão em punições severas. O pequeno Yang Hui apenas ri e garante que um verdadeiro homem de honra jamais profere palavras vazias. Ele pede que o guerreiro se curva um pouco para que os outros homens não possam escutar seu sussurro. Guac finalmente cede e se agacha pacientemente diante do menino para ouvir o tal segredo. Um brilho astuto surge nos olhos do garoto enquanto ele se prepara para desferir seu golpe mental. Ele sussurra no ouvido do invasor perguntando se ele ainda está à procura do espião infiltrado em sua seita. Ao escutar aquela revelação, os olhos de Guac se arregalam completamente em um estado de choque profundo. Surpreso, ele indaga como o menino sabe daquilo e Yang Hui inventa que ouviu os boatos quando mendigava. Ele revela que o traidor possui uma tatuagem bem característica de cobra azul marcada em seu corpo. Trata-se da marca oficial usada pelos membros de uma perigosa gangue rival infiltrada na seita inimiga. Yang Hui então diz o nome do espião e manda o líder verificar imediatamente o corpo de Bukaxin. Guac se revolta, dizendo que aquele homem é seu irmão jurado e que já havia revistado todos sem ver nada. O menino pergunta se ele chegou a tirar as roupas íntimas deles, pois ouviu que a marca fica na coxa interna. O guerreiro fica pensativo ao notar a riqueza de detalhes e a seriedade do garotinho diante dele. Ele range os dentes, sentindo a fúria crescer ao perceber que a traição pode realmente ser verdadeira. Sem hesitar, ele chama o suspeito Bukaxin, que se assusta de imediato com o tom de voz do chefe. O subordinado se aproxima tremendo e recebe uma ordem direta e intimidadora para começar a se despir. Guac grita furioso, ordenando que seu homem tire absolutamente todas as roupas para ser revistado ali mesmo. O espião gagueja de nervoso, enquanto Yang Hui observa tudo se lembrando de como essa confusão foi enorme no passado. Ele lembra muito bem que o espião infiltrado da gangue rival era ninguém menos que o próprio irmão jurado de Gak. O líder insiste com raiva e exige que Bukaxin tire as calças para provar sua inocência de uma vez por todas. Bukaxin começa a suar de pânico, percebendo que não tem mais como escapar daquela situação embaraçosa. Ele tenta implorar rindo de nervoso, mas Gyak não parece nem um pouco disposto a voltar atrás em sua ordem. O Brutamontes pisa forte no chão, gritando que quem não deve não tem absolutamente nada a esconder dos outros. Ele avisa que será o único a olhar e ordena novamente que o subordinado tire as calças naquele instante. Os outros membros do bando aconselham o companheiro a obedecer antes que as coisas fiquem ainda piores para ele. Bukaxin rende os dentes em silêncio, percebendo que seu disfarce foi completamente arruinado por uma criança. Em um movimento desesperado, o traidor empurra os companheiros e tenta fugir dali correndo o mais rápido que pode. Gyak grita furioso ao ver a reação de fuga, confirmando que ele realmente era o traidor infiltrado na seita. O espião corre desesperadamente, sabendo que sua vida estará acabada se for pego pelo líder traído. Mas uma sombra enorme surge logo atrás dele, fazendo seu coração disparar de puro pavor na fuga.
Guaki o alcança rapidamente com um salto e o agarra por trás com um punho fechado e pronto para golpear. Com um olhar assassino, ele garante que o traidor pagará muito caro por ter zombado de sua confiança. O líder descarrega toda a sua fúria desferindo uma sequência brutal de socos no traidor no meio do pátio. O sol da tarde começa a brilhar intensamente, trazendo uma nova atmosfera mais calma após aquela confusão. O traidor agora está completamente amarrado e com o rosto todo deformado de tanto apanhar de seu ex. Guaki admite a derrota e agradece pela ajuda, dizendo que a dívida de sangue do clã Baek está totalmente paga. Yang Hui sorri satisfeito, enquanto o grandalhão aproveita para se desculpar formalmente pelas ofensas de antes. Mas o pequeno Yang Hui interrompe a despedida e avisa que os dois ainda têm mais uma pendência para resolver. Com o olhar extremamente travesso, o garoto se prepara para dar mais um de seus discursos persuasivos. Ele explica que o favor de capturar o espião apenas serviu para anular a falsa acusação do bando inimigo. Em seguida, ele aponta para a entrada destruída e questiona como eles planejam pagar pelo portão destruído. A placa com o nome da família Baek já é espartida ao meio no chão, simbolizando a grande afronta cometida por eles. O menino pressiona o líder, dizendo que sem portão eles ficarão desprotegidos contra assaltantes e facções rivais. Sem saída, o grandalhão entrega um pesado saco cheio de moedas de ouro como indenização para reconstruir o portão. Ele elogia a esperteza impressionante do garoto antes de admitir que o clã adotou um jovem prodígio. Por dentro, o menino comemora sabendo que seus 18 anos de experiência no mundo marcial valeram a pena. O bando invasor finalmente bate em retirada enquanto o pequeno Yang Hui solta uma risadinha vitoriosa. Toda a família assiste a partida dos inimigos aliviada por terem superado aquela terrível crise sem lutar. Ele se alegra por conseguir quebrar logo de início os laços trágicos que destruíram sua família no passado. Yang Hui comemora o fato de salvar seu pai de ferimentos graves, mudando o destino de todos pela primeira vez. Ele cerra o punho pequeno, com firmeza prometendo continuar firme em sua grandiosa missão de resgate. Ele jura para si mesmo que mudará cada um dos destinos miseráveis que sua família sofreu na vida passada. O pai acaricia a cabeça do filho adotivo, transbordando orgulho por ele ter resolvido tudo sem nenhum arranhão. O gerente Han também dá gargalhadas de felicidade por terem saído daquela situação com muito dinheiro no bolso. Yang Hui apenas sorri sem jeito, enquanto seus irmãos mais novos continuam o encarando com profunda admiração. Com apenas 8 anos de idade, o pequeno Baek Yang-hee acaba de dar o seu primeiro grande passo rumo à glória. Depois de expulsar os invasores, não restou mais nenhuma dúvida sobre sua aceitação definitiva no clã Baek. Porém, seu irmão mais novo, Haeun-soo, observa de longe com uma feição enciumada e bastante irritado com tudo. O garoto se recusa a aceitar que o novo integrante adotado roube toda a atenção de seus pais e da casa. No dia seguinte, a rotina de treinos e responsabilidades no solar da família é retomada logo pela manhã. Yang Hui acorda bem cedo e vai para o pátio central, começar seu rigoroso treinamento físico e marcial. Ele foca sua atenção nos ovos de madeira espalhados pelo local para aprimorar sua velocidade de ataque. O pequeno guerreiro desfere golpes velozes no ar, mostrando que sua técnica corporal ainda está bem afiada. No entanto, ele logo começa a ofegar, percebendo as severas limitações físicas de seu novo corpo infantil. Ele apoia as mãos no chão com dificuldade, sentindo os músculos cansados clamarem por um breve descanso. Mesmo cansado, ele salta e faz uma pirueta no ar, aterrissando com extrema leveza e agilidade na terra firme. Ele executa acrobacias impressionantes, demonstrando um controle corporal incrível para sua idade. Yang Hui aterrissa suavemente e sente que seu novo corpo físico é perfeito para treinar artes marciais. Ele olha para os próprios punhos cerrados e fica maravilhado com a leveza de sua forma atual. Por não ter nenhum vestígio de desvio de Ki, ele sabe que alcançará seu reino anterior facilmente. Ele recorda que na vida passada sofreu um desvio de Ki que acabou danificando seus meridianos para sempre. Desta vez, ele promete acumular seu poder passo a passo, quando ouve a voz doce de seu pai o chamando. Seu pai se aproxima com um sorriso caloroso enquanto a pequena Yang o acompanha curiosa por trás. O pai pergunta preocupado se ele conseguiu dormir bem mesmo estando em uma cama completamente nova. Yang Hui responde alegremente que aquela foi sem dúvidas a melhor noite de sono de toda a sua vida. O pai então decide que chegou a hora de fazer as apresentações formais entre os irmãos adotivos. Ele apresenta o sério Baek Hyun-soo e a adorável caçula Baek Hyun-yeon que segura sua espada de brinquedo. Ele explica que Hyun-soo tem 7 anos de idade e a pequena Yeon tem apenas 5 anos de idade. A menininha sorri de orelha a orelha e diz que o achou extremamente incrível na batalha do dia anterior. Ela comemora muito feliz por agora ter ganhado mais um irmão mais velho super-heróico para protegê-la. O garoto agradece ao elogio e abraça a garotinha, dizendo que ela é a menina mais fofa de todas. Hyun-soo resmunga enciumado com a cena e provoca a irmã caçula, a chamando de porquinha de forma ranzinza. Ele grita com raiva, afirmando que jamais aceitará aquele garoto adotado como seu legítimo irmão mais velho. O pai tenta repreender o comportamento rebelde do filho, mas o garoto apenas se afasta de bico calado.
Yang Hui apenas sorri amarelo, percebendo que a personalidade difícil do irmão continua idêntica à anterior. Ele compreende que o ressentimento do irmão é natural, já que ele perdeu o posto de filho primogênito. Ele lembra que na outra vida sempre cedia aos caprichos dele por considerá-lo o verdadeiro herdeiro de sangue. No entanto, aquela atitude excessivamente permissiva de toda a família acabou gerando graves consequências. Por conta de mimos excessivos, Eon-soo acabou se tornando um homem perverso e totalmente desvirtuado. No entanto, com essa nova oportunidade, Yang Hui está decidido a impedir que o irmão siga esse caminho ruim. Ele jura consertar o temperamento mimado do garoto e faz questão de exigir respeito como o irmão mais velho. O pai segura o braço de Eon-soo firmemente e pronuncia seu nome com um tom de voz bastante severo. Mas Yang Hui o impede segurando seu braço gentilmente e pede para que ele espere um momento antes de brigar. O menino argumenta com sabedoria que é melhor dar um tempo para Eon-soo se acostumar com a novidade. Ele explica ao pai que uma bronca severa agora só serviria para aumentar a revolta interna do menino. Ele promete que se esforçará ao máximo para se aproximar e conquistar a amizade de seu jovem irmão. O pai fica profundamente comovido com a maturidade do filho adotivo, enquanto o menino planeja sua tática. No entanto, o pai elogia sua postura em voz alta, gerando um clima ainda mais tenso com o outro filho. Ao escutar aquela comparação injusta, Eon-soo morde os lábios de pura raiva acumulada no peito. Yang Hui percebe o erro do pai e lamenta sabendo que isso só fará o irmão odiá-lo ainda mais na rotina. O pai então anuncia oficialmente que os garotos deverão treinar juntos por 2 AT todas as manhãs. Ele pede carinhosamente para que eles se deem bem e os pequenos aceitam a ordem com muita alegria. Logo em seguida, Yang Hui se vira para observar o comportamento de seu novo companheiro de treino. Eon-soo responde com um olhar fuzilante e cruza os braços, demonstrando sua total desaprovação com aquilo. A caçula pergunta animada o que farão primeiro, mas Yang Hui decide caminhar na direção do irmão zangado. Ele chama pelo nome de Eon-soo com firmeza, fazendo o menino desviar o rosto de maneira ranzinza. Os dois garotos se encaram diretamente no pátio, iniciando um pequeno duelo silencioso de vontade. Eon-soo esbraveja irritado, exigindo que ele não tente agir de forma amigável, como se fossem próximos. Com toda a calma do mundo, Yang Hui começa a listar detalhadamente as razões de sua nova posição na casa. Ele surpreende o caçula ao afirmar com convicção que o herdeiro de direito do clã sempre será ele. O jovem pergunta se o ódio dele é por sua origem humilde ou pela falta de laço de sangue entre eles. Ele rebate com fúria, dizendo que o tio Zudi pertence a um grande clã nobre ao contrário de um mero mendigo. Diante daquela resposta preconceituosa, Yang Hui apenas o encara com um semblante sério e silencioso. O silêncio do irmão mais velho faz Eon-soo desviar o olhar, sentindo um leve incômodo de culpa no peito. Yang Hui percebe que precisa quebrar aquela soberba do irmão, enquanto ele ainda é uma jovem criança. Ele sabe muito bem que se não agir agora, o destino trágico e vergonhoso de seu irmão se repetirá sem falta. Yang Hui se lembra de que em sua vida passada Eon-soo ignorou todos os conselhos assim que assumiu a família e a arruinou completamente ao se entregar aos prazeres do mundo. Determinado a mudar esse futuro sombrio, ele aperta o punho com fogo nos olhos, garantindo para si mesmo que não deixará a mesma tragédia acontecer de novo nesta nova chance. De repente, um som alto e repetitivo começa a ecoar pelo pátio, deixando Eon-soo e a pequena garotinha completamente confusos, sem entender o que está acontecendo ali perto. Yang Hui pede para que fiquem recuados e avança de forma ameaçadora, enquanto pensa que um garoto teimoso que se recusa a ouvir os outros precisa aprender da pior maneira. Eon-soo solta um suspiro de espanto ao perceber a aproximação repentina do irmão mais velho, sentindo uma forte pressão vinda daquela determinação assustadora do garoto. Sem dar tempo para qualquer reação do garoto, Yang Hui desfere um golpe certeiro afirmando que uma criança mimada daquelas precisa mesmo de uma boa lição física. Yang Hui suspira aliviado e satisfeito com o resultado, enquanto Eon-soo, caída no chão, tenta recuperar o fôlego depois de ter sido derrubado tão facilmente no pátio. O mais velho concorda que, de fato, era um mendigo, mas ressalta com firmeza que conseguia se alimentar sozinho, e questiona se o irmão mimado seria capaz de fazer o mesmo. Ele continua perguntando se Eon-soo conseguiria sobreviver por conta própria caso decidisse cruzar os portões da mansão, agora mesmo sem ajuda, e o dinheiro de Nin. Irritado, ele questiona se o caçula tem coragem de insultar a influente União dos Mendigos, que é uma das grandes seitas, e ameaça bater nele de novo caso repita a ofensa. Enquanto o caçula gagueja assustado, o irmão manda ele escutar com atenção, pois nenhuma pessoa debaixo dos céus deve ser considerada alguém sem valor ou desprezível. Ele complementa dizendo que essa regra vale tanto para ele, que já foi um mendigo, quanto para o mimado sucessor oficial da grandiosa e respeitada mansão da família Baek. Yang Hui vira as costas comentando que o caçula provavelmente não entenderia aquela lição mesmo que ele tentasse explicar detalhadamente tudo aquilo mais uma vez.
Logo em seguida, ele se vira novamente estendendo a mão livre enquanto segura sua espada de madeira com uma expressão séria e decidida no rosto de jovem guerreiro. Ryun-soo fica surpreso com a atitude repentina quando escuta o irmão mais velho ordenar de forma clara que ele recolhe a sua própria espada de madeira caída no chão do pai. Ele propõe um acordo, onde fará tudo que o caçula quisesse perder, mas exige ser chamado de irmão mais velho para sempre, caso saia vitorioso daquele embate ali mesmo. O pequeno herdeiro da família encara a proposta em silêncio, processando cada palavra do desafio com um olhar confuso e profundamente reflexivo diante do irmão. Ele aceita o desafio exigindo que a promessa seja cumprida sem desculpas, já que a palavra de um homem vale mais do que 1000 moedas de ouro brilhantes naquele mundo. A caçula da família começa a torcer animadamente e grita para que os dois deem o seu melhor naquela disputa que está prestes a começar diante de seus olhos curiosos. Ela completa dizendo de forma divertida que apoiará quem vencer a luta, enquanto os dois garotos se posicionam com suas espadas de madeira prontos para o confronto. Um passo firme é dado no chão de terra marcando o início oficial do combate entre os dois jovens que buscam provar sua superioridade naquele pátio de treinamento. Yang Hui sabe que para quebrar o orgulho de alguém que odeia perder, é preciso demonstrar uma superioridade absoluta e esmagadora que não deixa espaço para dúvidas. Hyun-soo solta um resmungo arrogante de desdém e se prepara para o primeiro movimento, segurando sua arma de treino com toda a força que possui em suas mãos pequenas. Ele se gaba dizendo que treina artes marciais com o pai há 2 anos e afirma que jamais perderia para um ex-mendigo acostumado a comer restos de comida da rua. Com um grito de determinação, o caçula avança decidido a acabar logo com aquela disputa e provar seu valor diante de todos que estão assistindo ao duelo no pátio. O garoto arrogantemente oferece a vantagem de 3 movimentos livres, mas Yang Hui apenas agradece com um tom de deboche que irrita ainda mais o pequeno adversário. Diante daquela oferta, o irmão mais velho avisa que não vai se conter e começa a girar sua espada de madeira de forma habilidosa e assustadora para quem assiste. Com um brilho azul intenso em seu olhar, o jovem se prepara para atacar, prometendo ensinar uma lição inesquecível de humildade para o orgulhoso herdeiro da família. Em um piscar de olhos, ele avança com uma velocidade impressionante, gerando uma lufada de vento e poeira que deixa Hyun-soo completamente em choque com o movimento. Sem entender para onde o adversário foi o caçula, ele entra em pânico até escutar a voz de Yang Hui bem ao lado de seu ouvido sussurrando de maneira assustadora e provocativa. Desesperado ao perceber a proximidade esmagadora do irmão, o jovem Hyun-soo tenta reagir rapidamente, sabendo que se não fizer nada, será derrotado naquele exato instante. Ele grita dizendo que não pode perder de jeito nenhum e tenta desferir um ataque desesperado, mas o golpe é bloqueado sem qualquer esforço pela espada do oponente. O caçula arregala os olhos em completo choque e descrença ao ver que seu ataque mais forte foi parado de maneira tão simples pelo rival que ele tanto subestimava. Aproveitando a brecha total, Yang Hui acerta um golpe preciso na testa do irmão mais novo, que solta um grito de dor ao sentir um impacto direto da arma de madeira. Hyun-soo cai no chão reclamando que o irmão deveria ter dado a vantagem de 3 movimentos, mas Yang Hui apenas manda o derrotado se levantar logo de uma vez por todas. Com um sorriso provocativo, ele avisa que os dois ainda têm muito tempo livre para ter uma conversa franca e amigável durante aquela sessão de treinamento intenso. Esfregando o galo na testa com lágrimas nos olhos, o caçula esbraveja, furioso, perguntando de onde aquele garoto, insolente e abusado, surgiu com tanta habilidade. Ryun o chama de covarde por atacar de surpresa, mas o mais velho rebate, perguntando se ele usaria essa mesma desculpa idiota em um campo de batalha de verdade. O caçula estremece de puro pavor ao ver a expressão sombria e o olhar intimidador do irmão, percebendo que não está lidando com uma criança comum da sua idade. Sem dar tempo para mais desculpas, vazia Yang Hui inicia uma nova sequência de ataques rápidos, ignorando totalmente os pedidos desesperados do garoto para parar. Do outro lado do pátio, a pequena menina comemora alegremente e se prepara para anunciar o grande vencedor daquela disputa unilateral que acabou de acontecer ali. Ela grita animada o nome de Yang Hui como grande campeão, enquanto o derrotado Hyun-soo permanece estirado no chão, completamente exausto e sem forças para reagir. O mais velho observa o resultado com orgulho, pensando que aquela vitória avassaladora será suficiente para estabelecer de uma vez por todas a hierarquia entre os dois. Ele reflete sobre o orgulho bobo do irmão, mas elogia mentalmente o fato dele não ter soltado a espada em momento algum, provando ser mesmo o filho legítimo do pai. Yang Hui faz uma promessa silenciosa ao pai de que nesta vida guiará o irmão pelo caminho correto e manda o caçula preguiçoso se levantar do chão sem drama. Hyun-soo se levanta em um sobressalto assustado e dá de cara com o irmão mais velho, que avisa estar bem ali do lado, pronto para continuar o treinamento se preciso. Ele aconselha o caçula, dizendo que um herdeiro marcial não deve ceder à dor tão facilmente, mas faz questão de elogiar o fato dele ter segurado firme sua arma de treino.
Hyun-soo desvia o rosto corado de vergonha e resmunga baixinho ao receber aquele elogio inesperado do rival que acabou de lhe dar uma surra daquelas no pátio. Yang-hui cobra uma resposta respeitosa e finalmente consegue fazer o garoto teimoso aceitar a derrota e chamá-lo de irmão mais velho com uma voz trêmula de timidez. Satisfeito com a resposta, ele promete levar o caçula para um lugar divertido, como recompensa deixando a irmãzinha extremamente animada com a possibilidade de passear. Yang-hui bate levemente com sua espada de madeira no chão, chamando a atenção de todos no pátio. Ele convida a pequena Yeon para se juntar ao passeio, prometendo mostrar tudo sobre o mundo afora. O grupo se aproxima silenciosamente de uma parte isolada do muro que cerca imensa propriedade. De repente, os arbustos começam a se mover, indicando que alguém está tentando passar por ali. A garotinha Yeon surge do meio das folhas cuspindo um monte de poeira, após se enfiar no matagal. Hyun-soo pede para a pequena irmã se afastar um pouco para que ele possa passar pela abertura. O garoto sai logo em seguida, reclamando bastante, pois está completamente coberto de terra e sujeira. Enquanto ele limpa o rosto irritado, a pequena garota apenas ri da situação divertida do irmão. Yang-hui ri e pergunta se eles nunca usaram uma passagem secreta para escapar antes na vida. O caçula reclama daquela fuga sorrateira, enquanto a irmãzinha acha tudo aquilo maravilhoso e divertido. Ele explica que queria levá-los para passear, mas a caçula pergunta se ele tem moedas para gastar fora. Yang-hui dá um sorriso travesso, indicando que já tem uma solução perfeita para aquele problema. Ele mostra um saco de moedas que conseguiu pegar escondido de alguns visitantes no dia anterior. Hyun-soo demonstra preocupação ao lembrar dos perigos e das gangues perigosas que andam pelas ruas. O mais velho garante que está tudo bem e que consegue lidar facilmente com qualquer arruaceiro. De repente, uma mão pesada é colocada sobre o ombro da pequena Yeon, chamando a atenção de todos. O caçula avisa que a garotinha é muito pequena e seria perigoso caso tentassem raptá-la na cidade. Yang-hui percebe o carinho do irmão com a caçula e nota que ele não é uma pessoa ruim no fundo. Ele lembra aos irmãos que conhece aquelas ruas como ninguém por ter sido um mendigo durante anos. Para tranquilizar o irmão mais novo, ele revela que também contratou um guarda-costas para o grupo. O imenso e assustador guerreiro Go aparece diante deles, exibindo seus machados presos na cintura. Hyun-soo reconhece imediatamente o Brutamontes que causou confusão na mansão tempos atrás. O gigante guerreiro apenas encara os três irmãos com um silêncio confuso e bastante desconfiado. Ele respira fundo e pede para o garoto explicar exatamente o que está acontecendo ali naquele momento. O Brutamontes reclama muito por ter sido contratado apenas para servir de babá de 3 crianças. Yang-hui rebate sorrindo e lembra que ele deveria tratá-lo com o devido respeito que prometeram antes. O guerreiro soa frio ao se lembrar do pacto de lealdade que fez com o jovem no dia anterior. O garoto pergunta se ele vai cumprir sua palavra protegendo os 3 irmãos durante todo o dia. Ele faz uma expressão fofa e provocativa, forçando o gigante a tomar uma decisão logo de uma vez. Sem ter como fugir do acordo, o homem fica extremamente irritado, mas não consegue contra-atacar. Ele aceita a tarefa a contragosto e os 4 finalmente entram no movimentado mercado da cidade. Os irmãos caminham maravilhados pelas barracas cheias de novidades e pessoas por todos os lados. A atenção da pequena Yeon se volta imediatamente para os deliciosos espetinhos de frutas doces. Ela fica completamente deslumbrada e com os olhos brilhando de alegria ao ver as guloseimas ali. A caçula pede para o irmão comprar os doces e ele prontamente diz que ela pode escolher o que quiser. Ela corre animada enquanto o caçula Hyun-soo fica observando hipnotizado outra barraca de comida. O aroma dos espetinhos de carne grelhados na brasa parece irresistível para o jovem herdeiro. Hyun-soo engole em seco, tentando disfarçar a enorme vontade de experimentar aquela carne deliciosa. Yang-hui ressurge de repente, estendendo um espetinho de carne suculento diretamente para o caçula. O menino fica espantado e pergunta como o irmão sabia exatamente do que ele mais gostava ali. Ele responde rindo que percebeu os olhares discretos do irmão em direção à barraca de carne grelhada. O mais velho incentiva o caçula a comer, pois o espetinho acabou de sair do fogo e está uma delícia. Hyun-soo morde o pedaço de carne faminto, saboreando a comida deliciosa naquele momento do passeio. O garoto mastiga com as bochechas cheias enquanto o irmão mais velho apenas observa satisfeito. Hyun-soo admite que está muito bom enquanto a caçula conta que os doces também estão maravilhosos. Yang-hui tenta conter a irmãzinha gulosa para que ela não coma doce demais antes do jantar na mansão. O mais velho confisca as guloseimas da menina, gerando um pequeno protesto infantil no meio da rua. O diário de Yeon mostra que a aventura do dia terminou com o retorno do grupo para a imensa mansão. O pai deles ficou extremamente furioso e colocou todos de castigo por terem escapado sem permissão. Porém, o nobre Yang-hui assumiu toda a culpa sozinho, livrando seus irmãos mais novos da punição severa. No entanto, Hyun-soo surpreendeu a todos ao dar um passo à frente e pedir para ser castigado junto com os irmãos. Mesmo sabendo que o castigo seria bastante severo, a pequena garota não conseguia conter a sua imensa felicidade.
No fim das contas, os três irmãos concordaram que aquele dia de aventuras tinha sido incrivelmente divertido. O dia vai chegando ao fim com um lindo pôr do sol avermelhado que colore o céu acima da imensa mansão da família. A noite cai preguiçosamente, enquanto o som distante de conversas animadas começa a ecoar pelas ruas próximas dali. Com um sorriso radiante no rosto, Yang Hui aparece para se encontrar novamente com o gigante guerreiro Gu. O grandalhão estava jantando tranquilamente uma tigela de ensopado e não parece nada feliz com a interrupção. O jovem se aproxima de Fininho e se agacha ao lado dele de forma bastante amigável para iniciar uma conversa. Assustado com a presença repentina do garoto, o guerreiro engasa com a comida e pergunta o que ele quer agora. Yang Hui diz que apenas sentiu saudades, mas o Brutamontes manda ele parar de enrolar e ir direto ao ponto. O garoto então revela que deseja propor uma conversa de negócio séria, deixando o grandalhão bem intrigado. Gu encara de forma desconfiada, sem entender que tipo de transação uma criança daquela idade poderia propor. O guerreiro quase cospe a comida de tamanha surpresa ao escutar a proposta chocante que o jovem acaba de fazer. Ele grita perguntando se o garoto realmente sabe o esconderijo secreto onde um grupo rival escondeu sua prata. Assustado com o escândalo, o garoto manda ele falar baixo e o guerreiro exige saber como ele descobriu o segredo. Yang Hui explica que ouviu muitos boatos valiosos enquanto andava pelas ruas da sua época de simples mendigo. Ele aponta o dedo de forma provocativa com um sorriso no rosto e convida o grandalhão para participar da busca. Gu repete a proposta surpresa sem saber se realmente deve aceitar trabalhar em parceria com o jovem garoto. Ele questiona a razão do garoto tê-lo procurado em vez de ficar com todo aquele valioso tesouro de prata sozinho. Yang Hui diz que fez isso apenas para se aproximar de Gu, pois ouviu falar de seu caráter honesto e admirável. O guerreiro fica sem graça dizendo que sempre o elogiaram pela beleza, mas nunca por sua personalidade justa. O garoto ri da reação do grandalhão, confessando em seguida que na verdade ouviu um boato bem específico sobre ele. O clima na mesa fica tenso enquanto o vapor quente do ensopado de macarrão sobe silenciosamente entre os dois. O jovem revela saber que o sexto filho do líder da seita Red Bread não possui uma esposa oficial até hoje. Ele complementa de forma séria, dizendo que o guerreiro decidiu acolher uma concubina antes de se casar formalmente. O clima muda instantaneamente e o grandalhão o encara com um olhar frio e perigoso, ordenando que ele pare de falar. Gu avisa com um tom de ameaça que não é nenhum santo e que o garoto está ultrapassando todos os limites aceitáveis. Ele ressalta furioso que sua paciência com brincadeiras e intromissões tem um limite bem curto e perigoso. Apesar da fúria intimidadora do guerreiro, o jovem apenas esboça um leve sorriso, confiante, sem demonstrar medo. Ele pede calma e afirma que pode ter encontrado a solução definitiva para a maior preocupação do grandalhão. O guerreiro fica em choque absoluto quando o jovem propõe que pode ajudá-lo a tornar sua amada uma esposa legítima. Yang Hui diz isso olhando diretamente nos olhos do homem, demonstrando total convicção em sua promessa audaciosa. Ele se lembra de que na vida passada, aquela mulher acabou sendo o estopim de uma terrível tragédia sangrenta na seita. O líder da seita jamais aceitaria que seu filho se casasse de verdade com uma mulher de origem tão humilde. Para aumentar seu poder, o líder acabou assassinando a amada de Gu, gerando uma enorme revolta e sede de vingança. O cruel líder da seita só não contava com um detalhe crucial que mudaria completamente o destino de todos eles. A perda de sua amada destruiu o coração do guerreiro que chorou copiosamente segurando seu corpo sem vida nos braços. Se a amava mais que a própria vida, e esse trágico evento criou uma barreira de ódio intransponível na família. Uma terrível onda de assassinatos e vingança acabou varrendo e destruindo a influente seita pouco tempo depois. O garoto sabe que seu corpo jovem é limitado e por isso precisa urgentemente de um aliado poderoso ao seu lado. Ele planeja conquistar a lealdade do grandalhão, ajudando-o a proteger a mulher que ele tanto ama no mundo. Guak permanece em silêncio absoluto, processando a revelação inacreditável que acabou de ouvir daquela criança. Com a voz trêmula, o guerreiro finalmente quebra o silêncio e questiona como tudo aquilo seria possível de realizar. Ele duvida que um garoto tão jovem consiga ajudá-lo a elevar o status de sua amada dentro daquela rígida seita. Yang Hui revela que o grupo rival possui bombas de veneno capazes de desferir um golpe fatal contra a sua seita. Ele sugere que o guerreiro impeça o ataque antes que o inimigo consiga causar uma tragédia irreparável a todos. O grandalhão fica extremamente pensativo e foca seu olhar na seriedade daquela situação tão perigosa revelada. O garoto pergunta se impedir essa conspiração não seria uma conquista grandiosa o suficiente para o líder da seita. O homem aperta o punho lembrando que o garoto já provou ter informações extremamente valiosas e precisas no passado. Ele sabe muito bem que ninguém consegue obter fofocas e segredos melhor do que um mendigo astuto andando pelas ruas. Percebendo a lógica da situação, o guerreiro finalmente cede e aceita a proposta chamando o garoto de pirralho.
Ele avisa com firmeza que depositará sua confiança no jovem apenas dessa vez para ver até onde aquilo vai dar. Satisfeito com o acordo, Yang Hui dá um sorriso vitorioso, sabendo que agora tem um aliado perfeito para seus planos. A noite escura finalmente chega trazendo uma lua cheia e brilhante que ilumina o caminho silencioso dos dois. Eles se aproximam de um antigo casarão de madeira que parece abandonado e envolto em um silêncio suspeito. 3 homens disfarçados vigiam o local atentamente sem notar a presença dos 2 invasores que os observam de longe. Os guardas do grupo rival continuam em seus postos, mantendo-se alertas para qualquer movimento suspeito na área. Um dos capangas olha para os lados desconfiado, mas não consegue enxergar nada além da escuridão daquela noite. O garoto aponta para os inimigos disfarçados de mendigos, achando aquilo ridículo e sugere um plano de ataque simples. Gu se sente insultado com a dúvida do garoto e questiona se o próprio jovem sabe lutar ou se vai apenas atrapalhar. Em resposta, o garoto apenas mostra algumas pequenas pedras pretas e afiadas que segura firmemente em sua mão. Ele aponta para a própria cabeça, explicando que em missões sorrateiras deve-se usar a inteligência e não a força bruta. Ali é o perigo iminente. Um dos guardas inimigos solta um bocejo longo, demonstrando bastante tédio em seu posto. De repente, outro capanga escuta um barulho estranho e limpa a garganta, chamando a atenção de seus companheiros. Para surpresa de todos, Yang Hui surge gritando de forma escandalosa e fingindo ser apenas um pobre mendigo pedinte. Os guardas dão um pulo de susto com aquela aparição barulhenta e repentina no meio do silêncio da escuridão. O capanga se aproxima, confuso e irritado, exigindo saber como aquela criança miserável conseguiu chegar até ali. O capanga empurra o garoto rudemente, dizendo que ali não é lugar de mendigar e manda ele sumir imediatamente. Ele insiste com deboche, dizendo que mendigos deveriam ser mais unidos e questiona por que eles nunca saem para pedir esmolas. Yang Hui finge boa vontade e oferece uma tigela com uma comida de aparência horrível para dividirem juntos. O cheiro e o aspecto do prato são tão pavorosos que fazem os 2 guardas sentirem náuseas instantaneamente. Eles rejeitam a oferta com gritos, mandando ele ir embora, mas o garoto finge estranhar mendigos, recusando comida. Com um olhar de dúvida, o jovem pergunta diretamente se eles são mesmo mendigos de verdade de forma provocativa. A pergunta do garoto faz os 2 homens congelarem de preocupação, temendo que o disfarce tenha sido descoberto. Preocupado, um dos comparsas sugere em voz baixa eliminar a criança antes que ela cause algum problema maior ali. O líder do grupo ordena que apenas o expulsem dali, pois matar o garoto chamaria muita atenção desnecessária. O olhar do jovem muda completamente, focando em seus alvos com uma frieza mortal que contrasta com sua pose anterior. Ele percebe que os inimigos são lutadores de segunda classe e sabe que não pode vencê-los na força física pura. Contudo, o garoto já tem um plano alternativo em mente e se prepara para usar uma técnica bem astuta de surpresa. O guarda começa a ameaçá-lo rudemente, mas é interrompido por uma pequena pedra que é lançada em sua direção. O espetacular arremesso faz a tigela de ensopado nojento acertar em cheio a cabeça do capanga, distraído. O homem grita de ódio com a sujeira, enquanto o jovem vilão finge desespero e se desculpa de maneira escandalosa. O garoto se prepara para desferir o golpe de misericórdia, compensando sua falta de força com agilidade pura. Utilizando uma poderosa técnica de pisada no solo, ele consegue impulsionar seu pequeno corpo com muita velocidade. Ele concentra toda a força que possui em suas mãos para garantir que o ataque surpresa seja fatal e definitivo. Em um movimento acrobático e furtivo, o jovem salta em direção ao guarda que ainda tenta limpar a sujeira do rosto. O capanga só consegue arregalar os olhos de pavor ao perceber a aproximação veloz do pequeno oponente no pátio. Yang Hui acerta um golpe preciso e avassalador que nocauteia o primeiro guarda instantaneamente, sem chance de defesa. O homem desaba no chão, soltando um gemido doloroso de derrota enquanto perde completamente os seus sentidos. Os guardas restantes entram em pânico absoluto ao verem seu companheiro ser derrubado tão facilmente por uma criança. O capanga estirado no solo serve de aviso para os outros de que aquele jovem mendigo não é alguém comum de se enfrentar. Com um de superioridade, o jovem pergunta se eles nunca escutaram o famoso ditado popular do mundo das artes marciais. Ele lembra que no mundo marcial nunca se deve subestimar mulheres e idosos, e principalmente crianças inocentes. Furiosos e humilhados, os 2 capangas restantes sacam suas espadas prontas para retalhar o garoto sem piedade. De repente, uma mão gigantesca surge da escuridão e segura firmemente a cabeça de um dos homens assustados. Guak aparece com um olhar ameaçador, mandando o capanga calar a boca antes de esmagá-lo contra o chão do pátio. O impacto brutal gera um barulho assustador que deixa claro a força devastadora do experiente guerreiro da seita. O jovem elogia o som do impacto, mas o grandalhão apenas reclama daquela empolgação sádica do garoto no meio da luta. Ele elogia a falta de misericórdia do aliado, dizendo que essa atitude brutal é digna de um autêntico mestre marcial. O grandalhão permanece pensativo ao notar que os inimigos eram lutadores habilidosos de nível intermediário.
Ele se questiona como guerreiros daquele nível puderam ser derrotados tão facilmente por um pirralho tão pequeno. Com a área externa devidamente limpa e segura, os dois se preparam para adentrar o casarão abandonado do grupo rival. Os capangas derrotados são deixados amarrados e amordaçados no chão do pátio para não causarem mais problemas. O imenso guerreiro empurra a porta de madeira que range, revelando o interior escuro e empoeirado do esconderijo. Eles entram no local e se deparam com várias caixas grandes de madeira empilhadas pelos cantos do cômodo secreto. O garoto nota a quantidade impressionante de caixas e sugere que comecem a vasculhar tudo o mais rápido possível. Guak abre uma das tampas, revelando um brilho dourado e intenso que ilumina o rosto surpreso dos dois companheiros. O guerreiro elogia a astúcia do garoto por conseguir desmantelar aquele plano inimigo sem nem mesmo saber lutar direito. Yang Hui ri de forma convencida e orgulhosa, enquanto o parceiro acha aquela enorme arrogância dele um tanto irritante. Ignorando o julgamento do grandalhão, o jovem herdeiro se aproxima de outra caixa e abre a tampa com curiosidade. O conteúdo da caixa emite um brilho dourado magnífico que deixa o guerreiro completamente estupefato e sem fôlego. Ele mal consegue acreditar no que vê ao se deparar com uma imensa fortuna em lingotes de prata brilhantes bem ali. O homem comemora sabendo que aquela quantidade de prata é muito maior do que qualquer estimativa inicial deles. O garoto propõe uma divisão inusitada, onde o guerreiro fica com as bombas perigosas enquanto ele herda toda a prata. O parceiro reclama, dizendo que aquela divisão não é nada justa, mas o garoto afirma que a proposta é bem equilibrada. Ele aponta com deboche, reforçando que a prata preciosa pertence a ele, enquanto as armas mortais vão para o grandalhão. O guerreiro encara o garoto com um semblante de profunda indignação, mas sabe que não pode fazer muito contra as regras dele. O guerreiro percebe que o plano do garoto já estava traçado desde o início, mas Yang Hui oferece uma alternativa de ouro. Ele sabe que a natureza de Gu não é ruim, mas precisa testar sua índole para saber se realmente pode confiar nele. O garoto estende as mãos fingindo estar indefeso e diz de propósito que o guerreiro poderia matá-lo ali mesmo. Gu fica extremamente surpreso e irritado com a pose indefesa do jovem que o desafia com palavras provocativas. Yang Hui mente dizendo que as pessoas da mansão Baek nem se importariam com seu sumiço caso ele desaparecesse. Ele afirma que por estar há poucos dias com aquela família, todos apenas pensariam que ele fugiu por vontade própria. Guak o encara com uma expressão tensa e confusa diante daquela frieza inacreditável demonstrada pelo pequeno. O garoto sorri de canto, lembrando que aquela seria a oportunidade perfeita para um crime sem qualquer testemunha. O gigante guerreiro apenas observa de cima no imenso galpão sem esboçar qualquer reação de violência física. Ele suspira profundamente com o semblante entristecido e resmunga irritado com a audácia absurda do garoto. O homem nota como o jovem age de forma totalmente desapegada, arriscando a própria vida como se ela não valesse nada. Para o guerreiro, o estilo de vida do menino se assemelha a alguém que caminha constantemente no fio de uma navalha. Ele sente uma aura imensa vida do garoto que lembra os mais perigosos e destemidos guerreiros errantes do mundo. Essa estranha semelhança com um andarilho calejado pela vida deixa o experiente combatente bastante intrigado. Ele balança a cabeça para afastar aqueles pensamentos absurdos e foca na realidade da situação de sua parceria. Gu admite mentalmente que por um breve instante o garoto realmente pareceu um espadachim andarilho lendário. Cansado de discutir, ele aceita a derrota e declara que toda a prata pertence ao garoto de uma vez por todas. Ele ressalta que apesar de ser um fora da lei, impiedoso jamais teria coragem de assassinar uma criança indefesa. Ele reclama dizendo que matar um pirralho que vive chamando ele de irmão traria apenas pesadelos terríveis à noite. Guak se prepara para carregar as armas venenosas, enquanto o jovem assiste com uma expressão satisfeita e calma. Yang Hui admira a integridade do guerreiro, notando que ele realmente possui um coração bondoso no fundo de sua alma. O jovem dá um sorriso caloroso e genuíno ao perceber que seu teste de confiança funcionou de maneira impecável ali. Guak se vira ligeiramente, observando a atitude silenciosa do pequeno companheiro com uma ponta de desconfiança. De repente, o garoto pula alegremente nas costas do gigante, brincando sobre aparecendo os pesadelos dele de noite. Ele zomba do parceiro que reclama irritado daquele comportamento grudento e infantil no meio do caminho de volta. O dia amanhece ensolarado na mansão Baek, trazendo uma nova e importante revelação para os líderes da família. O pai de Yang Hui e o mordomo da propriedade arregalam os olhos em absoluto choque diante daquela cena inusitada. Diante deles está uma caixa de madeira transbordando de lingotes de prata reluzentes sob a luz forte da manhã. O mordomo grita em êxtase e o pai do garoto exige saber de onde surgiu aquela imensa fortuna de forma tão repentina. O jovem herdeiro orgulhosamente afirma que ganhou dinheiro deixando o mordomo louco para saber os detalhes da história. O fiel servo comemora dizendo que finalmente poderão consertar a mansão, pagar as dívidas e cuidar da saúde da patroa. Com um tom divertido, o garoto chama a atenção do emocionado mordomo para conter a sua enorme euforia naquele instante.
O chefe da família observa o baú cheio de prata com uma expressão de profunda preocupação e mistério no semblante. Ele suspira pesadamente e exige de forma séria que o filho explique toda aquela situação incomum sem rodeios. Ele demonstra preocupação paternal, perguntando se o filho se envolveu em perigo, mas o jovem garante que foi tranquilo. O garoto conta que estava acompanhado do poderoso Guak, assustando os presentes que lembram da invasão do guerreiro. Mas com um sorriso travesso no rosto, o jovem se prepara para narrar toda a aventura noturna detalhadamente para eles. A conversa prossegue de forma calma, enquanto chá quente e deliciosos petiscos são servidos na mesa de reuniões. Yang Hui conclui a história dizendo que um verdadeiro herói deve usar dinheiro sujo para fazer o bem e ajudar os outros. Com um olhar brilhante de gratidão, o jovem revela que queria apenas retribuir o favor de ter sido acolhido na mansão. Ele oferece a fortuna ao pai adotivo, que assiste a tudo com uma profunda emoção estampada em seu rosto de guerreiro. O patriarca permanece em silêncio absoluto, encarando o filho adotivo com uma mistura de orgulho e espanto no peito. Ele admite que deveria dar uma bronca no filho, mas reconhece que o talento e a coragem do menino são fora do comum. O pai reflete que prender um talento tão brilhante apenas por ser jovem seria um erro e decide apoiar o futuro dele. Os três continuam conversando de forma pacífica na sala, mostrando que a harmonia finalmente retornou ao lar deles. O patriarca garante ao jovem que não tentará impedir suas ações futuras, dando total liberdade de escolha a ele. Ele faz apenas um único apelo sincero, pedindo para que o filho prometa nunca se envolver em perigos de vida desnecessários. Yang Hui escuta o conselho com atenção, sentindo o peso daquele amor paterno e da preocupação genuína do pai adotivo. O garoto reflete sobre como a afeição de seu pai adotivo é algo constante e precioso em ambas as suas vidas. Ele agradece mentalmente por aquela confiança inabalável e se sente profundamente grato por ter uma família tão boa. O patriarca surpreende a todos ao decidir que o garoto deve gerenciar pessoalmente metade de toda aquela prata. O jovem concorda imediatamente, sabendo que dar tamanha fortuna para uma criança de 8 anos é algo inédito. Yang Hui comemora mentalmente o fato de agora possuir um generoso montante de dinheiro para iniciar seus planos. Ele planeja investir essa grana com inteligência para que ela se multiplique o mais rápido possível no clã. De fininho, a pequena Yeon-na espia pela fresta da porta, extremamente curiosa com a atividade de seu irmão. Ela pergunta com voz fofa o que ele está escrevendo, com tanta concentração, usando o pincel de caligrafia. O jovem oferece a folha para ela ler, mas a menina lembra de forma fofa que ainda não sabe ler nenhuma palavra. Ele conta orgulhosamente que aquilo é uma história muito divertida e empolgante escrita por ele mesmo ali. A garotinha reconhece o estilo e lembra que sua mãe também adora ler diversos livros de contos em seu quarto. O garoto deixa seu pincel de escrita descansando de lado enquanto se organiza para fazer a visita especial. Yang Hui quer a opinião sincera de sua mãe para saber se o conto que produziu realmente ficou divertido de ler. Na mesa repousa a obra intitulada A Tragédia dos Decepados, que promete prender a atenção de qualquer leitor. O clã Baek exibe sua enorme beleza sob a luz solar, com seus templos e belas árvores verdes ao redor de tudo. Um som de tosse fraca e persistente começa a ecoar, vindo de dentro do quarto elegantemente decorado da mãe. Uma mão delicada segura o lenço de pano contra a boca, tentando conter a tosse dolorosa decorrente de sua doença. A mãe de Yang Hui, chamada Jung-hwa, suspira cansada e debilitada devido à terrível enfermidade crônica que sofre. Ela está descansando na cama quando o jovem herdeiro entra no cômodo de mansinho, chamando docemente por ela. A dócil mulher se vira surpresa ao ver o filho ali demonstrando um brilho de alegria em seu olhar cansado. Ela o recebe com carinho e percebe que ele carrega um calhamaço de papéis importantes sob os braços com orgulho. Ao ser questionado sobre o motivo da visita, o garoto diz que queria apenas conversar e passar um tempo com ela. Yang Hui a encara com profunda ternura e respeito, jurando proteger sua mãe de qualquer destino terrível nesta vida. O cheiro forte de ervas medicinais domina o ambiente, lembrando-o da saúde frágil e do trágico falecimento dela antes. Na vida anterior, o pai deles gastou todas as economias da família Baek tentando encontrar uma cura definitiva. O alto custo dos tratamentos fez com que as dívidas da família crescessem como uma imensa bola de neve sem fim. Com o acúmulo das dívidas, o clã faliu e o pai adoeceu gravemente de tanta tristeza após a perda de sua esposa. Foi nesse momento de miséria que o irmão Ryonsu se perdeu no vício, tornando a cura da mãe a prioridade número 1. Ele sabe muito bem que precisará de uma fortuna para contratar os melhores médicos e comprar remédios raros no país. O dinheiro que pegou do bando rival ajudará bastante, mas ele precisa de um negócio lucrativo e constante para o clã. Ele puxa assunto dizendo que soube do gosto dela por novelas e estende seu próprio manuscrito com entusiasmo. Ela diz sorrindo que lê apenas para passar o tédio na cama, mas aceita folhear com carinho a história do filho.
Ele entrega o livro intitulado O Elo do Amor Absoluto, afirmando que se inspirou nos boatos que ouviu pelas ruas. A mãe fica completamente chocada e impressionada ao descobrir que o filho escreveu uma obra inteira sozinho. Com um sorriso confiante no rosto, Yang-hui aguarda pacientemente pelo início da leitura e a reação de sua mãe. Ela abre a primeira página de papel antigo e começa a passar os olhos pelos primeiros parágrafos da narrativa. A reação de absoluto espanto dela deixa claro que a introdução do livro é extremamente impactante e genial. Impressionada com a qualidade da mulher, pergunta sobre o texto, mas o menino apenas manda ela continuar a leitura. Ela apoia a mão sobre o manuscrito, tremendo de leve pela forte emoção transmitida pelas palavras escritas ali. Um lindo e sincero sorriso surge no rosto da mulher, que parece renovada e cheia de vida após ler o conteúdo. Ele pergunta o que ela achou do resultado e ela elogia com muito entusiasmo, dizendo que a obra está incrível. Ela confessa que ficou tão absorta que perdeu a noção das horas e elogia a originalidade daquela incrível trama. O menino sorri com desculpas esfarrapadas, mas confessa para si que copiou uma famosa obra popular do seu futuro. Ele recorda que em sua juventude passada a leitura de contos era a sua única fonte de alegria nos momentos de tédio. Com uma memória invejável de suas leitoras passadas, o garoto consegue reescrever todas as falas detalhe por detalhe. Ele agradece mentalmente aos autores do futuro por pegar a obra emprestada e volta a focar na opinião de sua mãe. O jovem pergunta se ela acha que aquele manuscrito teria algum valor comercial para ser vendido pelas redondezas. A mãe fita a estante com uma expressão surpresa, percebendo as reais intenções comerciais de seu esperto filho. Ele apenas exibe um sorrisinho cúmplice, confirmando as suspeitas da mãe de que planeja lucrar muito com o livro. Uma carta secreta é enviada às pressas pelo clã em direção a uma respeitada livraria especializada na região. O cavalo avança em alta velocidade pelas estradas de terra apressando-se para entregar a importante encomenda. O misterioso homem, usando chapéu de palha, analisa o envelope com bastante interesse e desconfiança na estrada. Uma jovem de chapéu e óculos aparece na entrada perguntando se ali é a mansão da família Baek. Ela observa o enorme portão do local, enquanto tenta confirmar se chegou ao endereço correto. A garota toma um grande fôlego para conseguir gritar bem alto. Ela chama pelo tal do escritor veloz, dizendo que veio assim que recebeu a carta da livraria. Os empregados no pátio ficam sem entender nada ao ouvir uma desconhecida chamando por esse nome. Um dos funcionários corre até a entrada para perguntar quem ela é e por quem está procurando. A jovem insiste em saber se ali é a mansão Baek e pede para chamarem o autor imediatamente. Do alto do muro, dois garotos observam a confusão sem entender nada do que está acontecendo. Yang-hui e Heon-soo continuam espiando escondidos a estranha visitante no portão. Heon-soo comenta que nunca viu aquela garota antes e fica curioso com o motivo da visita. Nisso, Heon-soo olha para o irmão e pergunta se ele arrumou confusão de novo. O garoto lembra que desde a chegada de Yang-hui, a casa nunca mais teve um dia tranquilo. Ele recorda que logo no primeiro dia, o irmão cobrou dinheiro de um homem perigoso. Ele também destaca como as artes marciais de Yang-hui são avançadas para a idade dele. Além disso, ele menciona os dinheiros pegos da gangue e Yang-hui Huabet que usou para o bem. Por fim, Hong-soo questiona se o irmão não seria um velho monstro disfarçado de criança. Yang-hui fica totalmente chocado ao ver como o garoto foi preciso em seu raciocínio. Ele tenta disfarçar com a risada enquanto reconhece a esperteza do irmão mais novo. Hyun-soo desabafa dizendo que no começo odiou a ideia de ganhar um irmão mais velho. O garoto achava desnecessário o pai adotar outro filho quando já tinha ele na família. Ele temia perder a atenção, o amor e todo o espaço que antes eram só dele. O menino lembra do ciúme que sentia enquanto observava o novo irmão de longe, mas ele admite que não demorou muito para perceber a verdade sobre Yang-hui. Ele recorda do treinamento intenso que o irmão fazia diariamente com as crianças. A pequena Yeon-yeon reclamou que o treino estava duro demais e que não aguentava mais. Com toda a paciência, Yang-hui mandou que todos parassem e fossem descansar por hoje. Os outros garotos foram para dentro, exaustos, querendo apenas tomar banho e dormir. Mais tarde, durante a noite, Yeon-soo escutou barulhos estranhos vindo do quintal. Ao espiar, ele viu Yang-hui treinando sozinho no escuro sem parar, um sucesso. Mesmo podre de cansado, o irmão continuava brandindo a espada com dedicação total. Yeon-soo ficou impressionado vendo como ele resistia ao cansaço usando sacos de areia. Achando que o irmão logo ia entrar, o garoto resolveu voltar a dormir. Na manhã seguinte, o sol nasceu trazendo um novo dia para a mansão. Yeon-soo acordou revigorado e decidiu ir para o pátio fazer um aquecimento. Só que ao abrir a porta, ele percebeu algo surpreendente acontecendo lá fora. Ele avistou alguém no pátio treinando desde os primeiros raios de sol. O garoto reconheceu Yang-hui firme com a espada na mão. Ele ficou chocado ao notar que o irmão passou a noite inteira treinando com uma espada real. Yang-hui abriu os olhos concentrado com o brilho de determinação pura. Ele desferiu um golpe devastador, cortando o ar com extrema força.
A técnica executada por ele era de uma precisão impressionante. Uma onda colossal de energia cortou o pátio com imenso poder. A força do ataque se espalhou por toda a área de treinamento. Hyunsu reconheceu a técnica suprema da família idêntica à do pai deles. Ele percebeu surpreso que o irmão já dominava perfeitamente aquele estilo lendário. Yang Hui abaixou a espada suando frio e demonstrando todo o seu esforço. Ele notou a presença de Hyunsu e tirou os pesos perguntando o que o trouxe tão cedo. Com um sorriso no rosto, ele estendeu a mão e se ofereceu para treinar com o irmão. Hyunsu ficou sem palavras, vendo a grandeza e a bondade daquele que agora admirava. O garoto segurou a mão do irmão, aceitando finalmente Yang Hui de todo o coração. Yang Hui diz que o irmão vai dominar a técnica em breve e coloca os sacos de areia bem pesados nele. Hyunsu sente o peso dos exercícios e percebe no fundo do coração o que significa ter um irmão de verdade. O garoto pensa em como agora sente vontade de se orgulhar de Yang Hui para todo mundo. Ele fica até corado ao admitir como é incrível ter um irmão mais velho tão confiável. Yang Hui olha para o mais novo e dá um sorriso sincero de satisfação. O protagonista nota como o menino chama de irmão de forma natural sem a rejeição do passado. Ele lembra de como em sua vida anterior, o antigo irmão o desprezava e nunca o aceitou. Querendo aproveitar o momento, Yang Hui bagunça o cabelo de Hyunsu de um jeito carinhoso. Ele dá risada e promete ganhar mais dinheiro para comprar várias coisas gostosas para o menor. O mais velho brinca perguntando quando o garoto ficou tão fofo e sugere fazerem um passeio. Hyunsu fica surpreso e envergonhado com o carinho repentino do irmão. Os dois continuam brincando no pátio, fortalecendo ainda mais o laço entre eles. Voltando para a entrada da casa, a visitante misteriosa continua gritando escandalosamente pelo autor. A cena muda para a sala de recepção da mansão, onde os dois finalmente se sentam para conversar. A mulher se apresenta como Xu Zhongguo e conta que veio assim que leu a carta enviada para a livraria. Ela pede desculpas por aparecer sem avisar, e Yang Hui responde calmamente que não há problema. Xu Yongguo ajusta os óculos e olha fixamente para o garoto à sua frente. A mulher confessa estar impressionada por descobrir que o autor famoso é só uma criança de 8 anos. Ela comenta que, pelo estilo de escrita, esperava encontrar um velho mestre com quase meio século de vida. Yang Hui pensa sozinho que a intuição dela é afiada, pois somando a vida passada, ele tinha essa idade mesmo. A visitante garante que não se importa com a idade nos negócios e pergunta o motivo de ter recebido o livro. Ela mostra o manuscrito e diz saber que ele não enviou aquilo só para ela ler por diversão. Yang Hui gosta da franqueza da mulher e decide ir direto ao ponto sem enrolação. Ele revela que deseja vender seus livros com exclusividade na livraria dela. Xu Yongguo percebe que a intenção do garoto é realmente fazer uma parceria comercial. Porém, ela alerta que romances costumam ser contados oralmente em casas de chá e não vendidos como livros. A comerciante explica que pouca gente aceita pagar para comprar um livro físico só para ler. Quando ela diz que é difícil prever o lucro de Yang Hui, a interrompe garantindo que vai vender muito. O garoto afirma com total certeza que no futuro as pessoas vão pagar caro só para ler a obra dele. E exatamente como ele previu no futuro, os livros se tornaram um sucesso gigantesco de vendas. A mulher bate os dedos na mesa surpresa com a enorme confiança do jovem escritor. Ela pergunta se ele tem certeza de que consegue manter os leitores ansiosos e Yang Hui sorri. O garoto revela que guarda mais de 100 histórias incríveis como aquela na sua cabeça. Ele acrescenta que todas as histórias possuem a mesma qualidade impecável, deixando a mulher chocada. Xu Yongguo abre um sorriso ambicioso sem conseguir conter a empolgação ao ouvir aquilo. Ela se inclina na mesa encarando o garoto com um olhar faminto por negócios. Os olhos da mulher brilham ao perceber o imenso potencial financeiro diante dela. Sem pensar duas vezes, ela agarra as mãos do garoto, com força em um gesto desesperado. Implorando pela parceria, a comerciante promete dar o seu melhor para não decepcioná-lo. Ela fala sem parar sobre sua intuição de comerciante e garantir que aquilo vai render uma fortuna. Yang Hui fica sem jeito com o exagero e pede delicadamente para ela soltar suas mãos. A mulher ri tentando se recompor e o garoto entende o tipo de figura excêntrica com quem está lidando. A imagem mostra a fachada da modesta livraria no centro da cidade. O narrador explica que em 10 anos aquele pequeno negócio se tornaria uma guilda mercantil gigantesca, e a responsável por erguer todo esse império comercial seria justamente Xu Zhongguo. Yang Hui conclui que os boatos sobre o faro fino dela para dinheiro eram completamente verdadeiros. A mulher admite que veio pessoalmente até a mansão só para ver que tipo de pessoa era o autor. O garoto pergunta se atendeu às expectativas dela e a comerciante confirma totalmente satisfeita. Ela afirma que as obras do escritor veloz vão mudar totalmente o mercado de livros no futuro. Por isso ela oferece a parceria exclusiva na livraria, garantindo 40% dos lucros para ele. Yang Hui sugere lançar os livros em edições limitadas e autografar apenas 10 cópias para os primeiros compradores. Ele explica que essa estratégia vai valorizar imensamente os exemplares conforme sua fama for crescendo.
Xu Yongguo adora a ideia e propõe decorar essas edições especiais com fios de ouro para cobrar mais caro. Nesse momento, Yang Hui coloca um baú pesado de dinheiro, bem diante da comerciante. O garoto oferece um investimento de 4.000 talhas de prata para a livraria dela. A mulher fica completamente chocada ao ver aquela enorme quantidade de prata acumulada. Tomada de alegria, ela abraça Yang Hui com força, dizendo que ele é uma verdadeira bênção em sua vida. Ela tenta dar beijos nele, enquanto o menino grita desesperado pedindo para ser solto. Logo depois, Yang Hui aparece cheio de marcas de batom, com uma cara traumatizada ao lado do gerente. Prestes a partir, Xu Yongguo se despede alegremente do seu novo investidor, e ele manda ela ir embora logo. O gerente Han comenta surpreso como o garoto virou um grande investidor em questão de instantes. Yang Hui sorri e promete escrever mais 2 ou 3 histórias novas para enviar à livraria em breve. A comerciante vai embora no seu cavalo, prometendo cuidar de tudo e animada pelas próximas obras. Ela parte em disparada, deixando os dois observando a poeira na estrada. O garoto reflete que a futura líder da guilda mercantil realmente possui uma presença fora do comum. Ele conclui que a determinação da mulher superou todas as expectativas que ele tinha sobre ela. O gerente Han se aproxima e pergunta curiosamente quanto dinheiro o pequeno mestre conseguiu dessa vez. Yang Hui olha para ele, sem entender a pergunta sobre o dinheiro. O gerente começa a listar todas as dívidas da mansão, perguntando se o valor vai cobrir as contas. O garoto pensa sozinho que ouvir aquilo faz parecer que ele está sendo cobrado por um fantasma da pobreza. Mesmo assim, Yang Hui fica feliz em ver o gerente animado e pensa em comprar comida boa para os irmãos. O gerente implora dramaticamente para que o jovem mestre compartilhe seus planos com ele. Alguns dias se passam e de repente, uma mão pesada toca na perna de Yang Hui. Guak aparece furioso, cobrando a promessa que o garoto fez de ajudá-lo a conquistar sua amada. O homem ameaça esquartejar o menino se ele tiver mentido, deixando Yang Hui morrendo de medo. Como o garoto não saiu de casa por dias, o Brutamontes perdeu a paciência e acabou sequestrando Yang Hui. Uma hora antes de ser sequestrado, a vida da mansão seguia normalmente no pátio. Os garotos estavam reunidos na área de treinamento sob o sol da manhã. Ryonso parecia gemendo de cansaço, enquanto segurava pedras pesadas amarradas aos pulsos. O menino tremia todo, tentando manter a postura com o peso enorme nas mãos. Ele chamava pelo irmão mais velho, sem aguentar mais o esforço físico. O Ryonso perguntava quanto tempo faltava, enquanto Yang Hui corrigia sua postura com um pedaço de pau. Yang Hui mandava ele não abaixar os braços e manter o quadril firme para não perder o equilíbrio. O mais velho explicava a técnica secreta da família Baek, que harmoniza a energia interna e externa. Ele detalhava como cultivar o que fortalece o corpo por dentro, enquanto o irmão ficava sem entender nada. Vendo a confusão do garoto, Yang Hui resumia dizendo que quanto mais o corpo sofre, mais forte ele fica. Sem aguentar o cansaço, Ryonso simplesmente desabava de costas no chão. O menino reclamava que estava exausto, enquanto Yang Hui o elogiava por resistir por 15 min. Yang Hui sorria, orgulhoso, dizendo que estava feliz por ele não ter fugido do treino pesado. Em seguida, o próprio protagonista admitia internamente que também precisava de uma pausa. Yang Hui soltava a espada de madeira e suspirava, demonstrando que o treino também o cansou. A pequena Yeon olhava surpresa para o irmão, achando impressionante ele ainda estar de pé. O garoto pensava sozinho que por mais que tivesse conhecimento técnico, seu corpo atual ainda era muito jovem. De repente, ele soltava um gemido alto de frustração ao sentir a falta de resistência física. Deitado na grama, Yang Hui lembrava frustrado que em sua vida anterior, seu corpo era totalmente diferente. Passos pesados se aproximavam do local onde os garotos estavam descansando. O protagonista recordava que na vida passada, ele tinha músculos gigantescos e imponentes. Ao abrir os olhos, ele dava de cara com uma figura musculosa bem acima dele. Quack exibia seus músculos definidos e Yang Hui olhava para aquilo impressionado. Todos se sentavam ao redor do homem enquanto ele mostrava com orgulho seu porte físico avantajado. Yang Hui cumprimenta Guak, tentando ser simpático, enquanto a pequena Yeon reconhece o visitante do mercado. O Brutamontes explica que odeia barulho e por isso simplesmente pulou o muro para entrar na mansão. Guak critica a falta de segurança da casa e Yang Hui admite que o mestre daquele nível ignora defesas. O homem questiona se as artes marciais da família Baek parecem brincadeira de criança para o garoto. Ele avalia que o estilo da família é fraco e Yang Hui concorda, lembrando que técnicas antigas se perderam. O protagonista recorda que na vida passada ele mesmo aprimorou a técnica de energia interna da família. Ele havia criado um método de cultivo poderoso capaz de elevar o nível de qualquer praticante. Porém, na vida anterior, quando ele voltou com o método, a família Baek já tinha caído em ruína. O garoto se lembra com tristeza da mansão totalmente destruída no passado.
Ele fecha o punho com força, prometendo a si mesmo que a história será diferente. O menino se determina a proteger sua família dessa vez, enquanto Gyack o chama de volta à realidade. O homem avisa com um sorriso sinistro que os dois precisam ir a um lugar juntos agora mesmo. Sem dar tempo de reação, Gyack agarra o garoto pela roupa, mandando ele calar a boca e vir junto. Ele arrasta Yang-hui em altíssima velocidade, fazendo o menino gritar de puro pavor. O homem dá um salto gigantesco, carregando o garoto pelo ar, enquanto ele se desespera. Yeon e Hyun-soo olham chocados enquanto o irmão mais velho é levado embora aos gritos. A menininha fica maravilhada vendo o irmão voar, mas Yeon-soo manda ela correr para chamar o pai. Yang-hui é carregado em uma velocidade absurda, sem entender direito o que está acontecendo. Pouco depois, os dois aparecem sentados calmamente em um bambuzal isolado. O Ak explica que aquele é o seu pátio privado, onde eles podem conversar sem serem perturbados. Yang-hui reconhece o local perto de onde comeram, e o homem estranha que o garoto nem piscou no voo. O Brutamontes comenta que crianças da idade dele costumam chorar de medo ao serem carregadas assim. Esperto, o garoto gaba Gyack dizendo que confiava que um adulto tão nobre não o deixaria cair. O homem muda de expressão e fica sério ao encarar o menino. Ele lembra da promessa sobre conseguir o casamento com sua amada Han-hang e cobra uma resposta. Tozak se aproxima com um olhar intimidador, colocando a mão no ombro do garoto. O homem exige saber exatamente qual é o plano de Yang-hui para fazer isso dar certo. Yang-hui pede calma e garante que não se esqueceu de nada, já que envolve a nobre dama. Gyack se irrita com a ousadia do garoto em falar da sua amada de forma tão íntima. O menino se esconde atrás de bajulações, dizendo que ela também é como uma irmã para ele. Em seguida, Yang-hui fica séria analisando o verdadeiro problema do homem. Ele sabe que Han-hang é a maior fraqueza de Gyack e que ninguém pode ameaçá-la. Na vida passada, o assassinato dela fez o Brutamontes enlouquecer e destruir uma seita inteira. Gyack desabafa dizendo que ela tem o coração mais puro e nobre, mesmo sendo uma cortesã. Ele explica que seu pai quer obrigá-lo a casar com uma nobre que jamais aceitaria uma concubina. O homem sofre por não querer partir o coração da amada, nem desobedecer às ordens do próprio pai. Gyack se desespera sem saber o que fazer para resolver essa situação impossível. Yang-hui coloca a mão no ombro dele para tentar acalmá-lo. O garoto percebe que o amor de Gyack por Han-hang é genuíno e profundo. Ele entende que foi essa paixão avassaladora que causou a tragédia da seita no passado. Porém, Yang-hui sabe que a destruição da seita na vida passada não foi obra apenas de Gyack. Existia uma figura sombria e perigosa agindo por trás de toda aquela violência. O verdadeiro mentor era o pai biológico dela, Yeon Jeoku, o inimigo público de todo o mundo marcial. Yang-hui decide que precisa encontrar esse vilão antes que ele haja e garante ter um plano genial. A cena muda para uma rua movimentada da cidade onde várias pessoas se reúnem. Um cartaz chamativo com o retrato de uma linda mulher é colado no mural da cidade. Os moradores curiosos começam a se aproximar para ver o conteúdo do anúncio. As pessoas nas ruas se perguntam o motivo de tanta gente estar reunida ali. Um homem lê em voz alta que uma famosa cortesã está procurando por seu pai biológico. Os populares começam a fofocar questionando o motivo de uma cortesã querer encontrar o pai. O homem anuncia para a multidão sobre uma cortesã virtuosa e talentosa pedindo a atenção de todos. Ele bate o leque ao destacar que aquela refinada mulher vende apenas a sua arte e não o seu corpo. O anunciante revela os gritos que a jovem Han-hang, de 25 anos, está procurando por seu pai. A história divulgada conta que tudo aconteceu durante a movimentada festa das lanternas de Lotus. Naquele dia, a pequena garota caminhava feliz da vida, segurando firmemente a mão do seu querido pai. Porém, uma terrível tragédia acabou acontecendo e mudando completamente o destino daquela família. Encantada por uma linda lanterna em formato de borboleta, a menina soltou a mão do pai sem perceber. A última visão que aquele desesperado pai teve de sua amada filha foi rápida e dolorosa. A imagem da garotinha se esvaneceu rapidamente entre a multidão como o voo de uma borboleta. Desde aquele triste momento, a jovem nunca mais conseguiu reencontrar o seu amado pai na vida. Han-hang expressa seu sofrimento, desejando rever o pai ao menos uma vez antes de morrer. O desenho da linda cortesã emociona a todos, enquanto a comovente história é contada ao público. As pessoas ao redor ficam profundamente comovidas e lamentam a triste separação da jovem. Um velhinho de chapéu de palha começa a chorar rios de lágrimas diante daquela história trágica. Os moradores tentam consolar o velhinho emocionado, garantindo que a garota achará seu pai. O anunciante explica que o pai deixou uma placa de jade única como prova da identidade dela. Ele mostra o desenho do objeto e avisa para procurarem a mansão da família Baek para reencontrá-la.
Toda a multidão se empolga decidida a ajudar a jovem cortesã a reencontrar seu pai perdido. Jiang Wei observa a reação do público satisfeito por seu plano ter funcionado tão bem na praça. O garoto sabe que as notícias correm rápido e que é questão de tempo até o pai dela aparecer. Enquanto o menino se vangloria do próprio plano, Hang Hang chora ao lado, tomada pela emoção. A moça lamenta os 20 anos de separação e torce do fundo do coração para o reencontro dos dois. O garoto olha para ela surpreso com aquela reação tão exagerada diante da história inventada. Ele lembra delicadamente a Hang Hang que aquela história emocionante foi criada sobre ela mesma. A mulher se assusta caindo na real e pergunta confusa se aquele conto era realmente o dela. Han Han explica que nem lembra de seus pais e que cresceu aprendendo arte na casa de cortesãs. Ela revela que a placa de jade na verdade foi dada por um cliente e não pelo seu pai verdadeiro. Han Hang admite que deu uma exagerada na história e Guak aparece chamando pelos dois na rua. Guak se aproxima trazendo os doces no espeto que o pequeno garoto havia pedido anteriormente. Han Hang agradece alegremente pelo petisco doce, enquanto o garoto também aproveita o seu doce. O guerreiro observa a cena com um olhar sério e reflexivo enquanto pensa naqueles avisos espalhados. Guiak menciona os avisos na praça e elogia a incrível habilidade do garoto em inventar histórias. Ele demonstra preocupação pelo dinheiro gasto nos cartazes, mas o menino manda ele ficar tranquilo. Yang Wei garante com um sorriso confiante que em breve o pai de Hang Hang vai aparecer. O guerreiro continua um pouco desconfiado diante de toda aquela certeza do garoto prodígio. Guak percebe que sempre acaba sendo totalmente manipulado pelas conversas inteligentes do menino. O garoto pede para Hang Hang ficar hospedada na mansão Baek para evitar golpistas pela cidade. Ele explica que na mansão da família nenhum farsante terá coragem de se aproximar dela. Guak sabe que a desculpa do garoto é boa, mas teme que o líder da seita fira sua amada. O guerreiro concorda com o plano e orienta Hang Hang a permanecer segura na mansão da família. A jovem aceita o conselho do seu amado e concorda em ir para a mansão imediatamente. A noite cai sobre a região enquanto os preparativos do plano seguem conforme o planejado. A valiosa placa de jade repousa sobre a mesa sob o olhar atento do garoto na escuridão. Yang Hui analisa a relíquia em seu quarto refletindo sobre os verdadeiros segredos daquele objeto. O garoto sabe que a jovem não faz a menor ideia do poder real contido naquela peça de jade. Ele nota que a placa contém poder de cultivo espiritual que servia como amuleto de proteção. Han Hang havia contado que recebeu a peça de um cliente misterioso quando trabalhava na infância. O homem mascarado disse à garotinha que o amuleto a protegeria e que a deveria guardá-lo. Ele também fez a menina prometer que jamais venderia ou se desfaria daquela importante placa. A garota achou o objeto lindo e valioso, e por isso o manteve consigo durante todos esses anos. Mas a jovem apenas usava a peça por hábito, achando ser um simples amuleto. O objeto trazia um sentimento de conforto como se realmente a estivesse protegendo. Yang Wei nota que ninguém daria algo tão valioso a uma criança sem um motivo importante. De repente o garoto percebe uma presença misteriosa se aproximando pelo telhado. Ele abre a janela do seu quarto e olha diretamente para a noite estrelada. Com um sorriso no rosto, o garoto percebe que a pessoa esperada finalmente chegou. O visitante misterioso pousa com extrema leveza sobre o telhado da propriedade. Trata-se do pai biológico de Hang Hang, o famoso inimigo público do mundo marcial, Yoon Jiok. O garoto segura a placa de jade sabendo que é hora de dar as boas-vindas ao visitante. Yang Hui vai ao encontro do homem, trazendo o amuleto em suas mãos para mostrar a ele. Ele encara o lendário andarilho conhecido por todos no mundo marcial como Yoon Jiok. A lua cheia ilumina o encontro silencioso dos dois no alto daquele telhado. O menino comenta de forma descontraída que o idoso parece apreciar muito a lua cheia. O velho lança um olhar afiado e surpreso ao notar a ousadia daquela criança. O pequeno permanece calmo e confiante, com as mãos para trás encarando o guerreiro. O idoso ri baixinho e responde que pessoas mais velhas costumam dormir bem menos à noite. Ele questiona o garoto sobre o motivo de estar acordado em um horário tão avançado da noite. Yang Hui sorri de canto e começa a explicar o verdadeiro motivo de sua presença ali. Ele mostra o objeto dizendo que a placa de jade tremia tanto que o impedia de dormir. O ancião se assusta, mas o menino avisa que pegou o item emprestado com Hang Hang. O jovem se apresenta como o filho adotivo da família Baek e diz que ele já devia saber disso. O garoto revela abertamente a verdadeira e perigosa identidade do velho mascarado. O veterano permanece em silêncio absoluto, assimilando como aquela criança sabe tanto. Ele pergunta chocado como o menino sabe disso e Yang Hoi afirma saber ainda mais coisas. O jovem volta a mencionar o passado sombrio do famoso inimigo de todo o mundo marcial. Ele lembra que no passado velho era um artesão de relíquias que teve a vida destruída. A história nos leva 20 anos no passado, quando o artesão vivia tranquilamente. A pequena Hang Hang admirava com alegria os lindos trabalhos feitos por seu amado pai.
A carinhosa esposa também elogiava o talento único de seu marido durante o trabalho. A família vivia em paz e harmonia gerenciando uma modesta loja de antiguidades na cidade. E o Eun-cheok desfrutava de dias calmos e felizes ao lado da esposa e de sua adorada filha, até que um dia uma força maligna interrompeu brutalmente a paz daquela família. Um cliente perigoso apareceu exigindo os serviços do renomado artesão de relíquias. A seita da morte sangrenta encomendou a criação de um mapa do tesouro completamente falso. Sem saber das reais intenções malignas do grupo, o artesão produziu o mapa solicitado. Ele trabalhou com dedicação sem imaginar a terrível tragédia que aquilo causaria depois. O grupo usou a cópia falsa para atrair diversos guerreiros para uma armadilha mortal. Vários guerreiros de seitas nobres foram enganados e encurralados sem qualquer saída. Os membros da seita maligna atacaram os guerreiros distraídos com extrema crueldade. O jovem mestre do clã, Won-pu, acaba sendo brutalmente assassinado junto com seus homens. A carnificina resultou no massacre total de todos os guerreiros presentes no local. O trágico evento ficou conhecido mundialmente como o Massacre do Túmulo do Rei Espada. Após o desastre, o artesão teve que fugir desesperadamente para salvar a própria vida. O poderoso clã Won-pu buscou vingança implacável contra o homem que fez o mapa falso. Ele virou fugitivo, perdeu sua esposa e acabou separado à força de sua querida filha. Sem coragem de encarar a filha, o homem envergonhado desapareceu totalmente do mundo. Ele deixou apenas o amuleto de Jade, desejando do fundo do coração que ela sobrevivesse. Na vida passada, o velho enlouqueceu de dor ao saber que a filha fora morta e se vingou. O garoto reflete com determinação, afirmando que nesta vida o destino será diferente. Yang-hui promete ajudá-lo a viver em paz com a filha se ele se aliar à família Baek. O idoso pede encarecidamente que o jovem continue a explicação e conte o que mais sabe. Os dois permanecem no telhado sob o céu noturno, enquanto a conversa fica mais séria. Yang-hui revela que o amado de Hang-hang é Guak, o filho do líder da seita Headbridge. Ele complementa dizendo que o líder da seita odeia a jovem e planeja assassiná-la em breve. O velho fica profundamente perturbado com a terrível revelação sobre o perigo da filha. O garoto confirma a ameaça e acrescenta que Han-han já está sendo envenenado aos poucos. Ele explica que um envenenamento lento é mais um plano cruel elaborado pelo mesmo líder. O vilão vem aplicando pequenas dosagens de veneno no remédio que a moça toma diariamente. Essa substância cruel faria a jovem enfraquecer e morrer sem levantar suspeitas do crime. O ancião interrompe a fala do garoto, mantendo-o escondido na sombra de seu chapéu. Ele nota que a filha está na mansão e questiona os verdadeiros motivos do garoto ao atraí-lo. O velho libera uma aura intimidadora e exige saber os reais objetivos por trás de tudo aquilo. Uma imensa pressão de energia vermelha toma conta do telhado para ameaçar o pequeno mestre. Apesar da força avassaladora do veterano, o jovem apenas mantém um sorriso calmo no rosto. Ele se dirige ao ancião enquanto prepara um movimento simples para conter aquela energia. Com uma única pisada no chão, o garoto dissipa completamente a aura ameaçadora do oponente. O velho fica estupefato ao ver sua energia ser anulada facilmente por um garoto tão jovem. Yang-hui promete como herdeiro da família que deseja apenas reunificar a moça com seu pai. O veterano se pergunta surpreso quem é de verdade aquela criança com conhecimentos tão vastos. Ele encara a figura pequena do garoto sem conseguir decifrar sua verdadeira identidade real. O ancião solta um longo suspiro admitindo para si mesmo que a idade finalmente o alcançou. Ele afirma que todas as seitas usam truques sujos e pede para o garoto revelar seu plano real. O jovem assume que usará um truque para fazer as gangues locais se destruírem entre si no fim. Para concluir esse plano ambicioso, ele pede abertamente a ajuda do experiente artesão. No dia seguinte, na mansão da família Baek, os desdobramentos dessa conversa começam a agir. Gyak descobre aos gritos que sua amada Hang estava sendo envenenada secretamente. Yang-hui acalma o guerreiro avisando que o veneno foi descoberto a tempo e que ela se curará. O garoto ressalta que o envenenamento começou antes dela chegar, deixando claro quem é o autor. O guerreiro arregala os olhos ao compreender que o próprio líder de sua seita fez aquilo. Ele se questiona revoltado sobre os motivos que levariam seu pai a tentar matar a mulher amada. Yang-hui pontua que o vilão queria eliminar a jovem para forçar um casamento político de poder. O garoto avisa com firmeza que agora não é hora de buscar aprovação e exige uma escolha dele. Ele coloca o guerreiro contra a parede mandando escolher entre a mulher amada ou sua seita. O homem fecha o punho com força total enfrentando um dilema devastador em seu coração. Guak reconhece que para o próprio pai, ele sempre foi apenas uma ferramenta política de uso. Ele relembra o rosto de Hang e afirma com carinho que não consegue viver sem ela na vida. Não importa o que aconteça, o guerreiro se compromete a proteger sua amada contra qualquer um. O homem repete com absoluta convicção que ela é a única pessoa que realmente importa para ele. O guerreiro aperta a mão com fúria, decidido a tomar as rédeas de seu próprio destino final. Ele declara aos brados sua decisão inabalável de proteger Hang a qualquer custo futuro. O grandalhão permanece diante do garoto, demonstrando que sua determinação é verdadeira e sólida.
Yang Hui sorri satisfeito ao ver que o guerreiro escolheu novamente o amor de sua vida inteira. O menino sabe que no fundo Gyak é um homem bom e que Hang Hang é quem o mantém no bom caminho. O jovem sabe que trazê-lo para a família será fácil, mas precisa reforçar o perigo da situação. Ele alerta que o líder da seita jamais aceitará a fuga e que eles viverão fugindo para sempre. O menino questiona provocativamente se a frágil Han Hang suportaria uma vida inteira de fuga. Irritado com a provocação, Guak grita com o garoto, mandando ele parar de brincar com o assunto. Ele exige que o pequeno pare de enrolar e revele logo o plano, sabendo como o menino é astuto. O garoto pede calma, rindo da reação do gigante, que fica bastante afiado quando se trata de sua amada. Yang Hui resume a estratégia dizendo que para combater o mal, eles vão destruir as gangues rivais. Guak fica confuso sem entender como o garoto pretende criar uma guerra entre as gangues. Yang Hui revela que vai vazar um manual secreto direto na sede do bando da Cobra Verde. Um subordinado entra correndo no esconderijo do grupo gritando desesperadamente pelo líder. O chefe do bando da Cobra Verde aparece irritado, exigindo saber a razão daquela correria toda. O capanga entrega um livro revelando a técnica de contra-ataque para vencer a seita rival. O chefe da gangue folheia o manual em choque, sem conseguir conter seu espanto absoluto. Ele analisa os desenhos detalhados, percebendo a precisão cirúrgica de cada movimento listado. O homem comemora surpresa ao ver que o livro ensina perfeitamente como anular as artes rivais. O capanga explica que o mestre misterioso enviou o manual pedindo vingança contra a seita. O chefe celebra o encontro do destino e ordena que todos os membros aprendam a técnica logo. Ele dá uma gargalhada maligna animado para dar uma lição definitiva em seus inimigos antigos. A noite cai na cidade e os preparativos para o ataque surpresa começam a se espalhar. Um confronto violento se inicia rapidamente, destruindo o silêncio daquela noite escura. Sem qualquer aviso, o bando da Cobra Verde lança uma invasão devastadora na seita rival. Embora a seita rival possuísse o dobro do tamanho, o ataque surpresa causou grande pânico. Os invasores avançam com fúria, usando as novas técnicas de combate contra os defensores. As espadas se chocam em um ritmo acelerado, enquanto os defensores tentam reagir à luta. Os guerreiros da seita ficam horrorizados ao verem seus golpes bloqueados facilmente. Cada movimento defensivo é destruído pelo conhecimento preciso dos pontos fracos do inimigo. Dominando todas as técnicas de anulação, o bando da Cobra Verde domina a luta com facilidade. O barulho aterrorizante das armas ecoa por toda a vizinhança, assustando os moradores. As pessoas correm em desespero para trancar suas portas e janelas, evitando o conflito. Todas as casas da vila fecham suas entradas para se protegerem daquela guerra sangrenta. Por conta da guerra violenta entre as gangues, os moradores evitam sair para as ruas do local. Na mansão Baek, os membros comentam sobre a guerra total que estourou entre os dois grupos. O pai orienta as crianças a não saírem de casa por conta do enorme perigo nas ruas da vila. O pai adverte o jovem mestre em especial e Yang Hui finge inocência com um olhar confuso. O garoto ri baixo e o familiar relata como o caos nas ruas piorou drasticamente nos últimos dias. Eles revelam que o bando da Cobra Verde está encurralando a seita rival com muita vantagem. O pequeno mestre escuta tudo com um sorriso de canto, vendo seu plano progredir perfeitamente. Boatos e fofocas sobre o mestre misterioso se espalham rapidamente por todos os cantos. Yang Hui sabe que a seita inimiga está em pânico, tentando descobrir a origem das táticas. As táticas foram criadas por ele na vida passada após enfrentar a seita inúmeras vezes em combate. Usando o talento do velho artesão, o menino criou o livro falso para ser entregue aos inimigos. Com o primeiro bando em ação, o garoto se prepara para vazar o segundo manual secreto no mercado. Ele se aproxima do pai, propondo intervir na briga para que a família tire proveito de tudo. O garoto exibe um olhar astuto enquanto explica exatamente como pretende agir naquele plano. Ele sugere que a mansão atue como mediador oficial do conflito para conquistar poder e moral. Enquanto isso, na base inimiga, os membros da seita continuam apanhando sem conseguir reagir. Os membros da Cobra Verde zombam da derrota esmagadora de seus rivais no meio do pavilhão. O capanga debocha do estado lamentável dos oponentes, destacando a nova força de seu bando. Os homens da seita tremem de ódio e raiva ao verem toda a sua força anulada na luta. Um dos guerreiros pragueja irritado ao ver que qualquer ataque lançado é bloqueado facilmente. O atacante avança com a espada em riche pronto para dar o golpe final sem demonstrar piedade. Ele desfere um golpe mortal com a lâmina, gritando para o oponente aceitar a derrota e morrer. No entanto, o ataque é bloqueado bruscamente por uma força imensa no último segundo. Guak surge de forma imponente, interceptando o golpe fatal e salvando seu companheiro ali. O agressor se assusta com a chegada repentina e esbraveja com fúria diante do guerreiro. O homem caído no chão reconhece o guerreiro e chama por seu nome surpreso com o resgate. Guak encara os invasores com um olhar aterrorizante e irritado com a audácia do bando rival.
Goak grita furioso, reclamando dos gritos e ameaça matar todos que estão ali. Os homens surpresos reconhecem Goak como mestre de primeira classe e pedem piedade. Um capanga tenta encorajar os outros dizendo que podem anular os ataques dele com o manual. Yang Hui surge atrás de Goak e pergunta se ele ouviu sobre a tática de anulação vazada. O guerreiro se vira para o garoto e o chama parecendo um pouco apreensivo na luta. O garoto se posiciona ao lado dele, mantendo um sorriso confiante e misterioso no rosto. Os inimigos gritam bravos avisando que não terão pena da criança, mas o garoto manda tirarem o cavalo da chuva. O garoto debocha perguntando de forma irônica quem é que deveria ter piedade de quem ali. O menino pega um livro secreto e arremessa o manual diretamente para as mãos de Goak. O guerreiro segura o livro e fica chocado ao reconhecer o conteúdo das páginas. O garoto confirma com a cabeça enquanto os adversários observam sem entender nada. O pequeno vilão sorri e avisa que é hora de contra-atacar o bando da Cobra Verde. Ele entrega o manual que ensina exatamente como anular todas as táticas daquele bando rival. Goak arregala os olhos surpreso ao perceber que o garoto criou o manual de anulação. Os capangas do bando entram em desespero ao ouvirem que suas próprias artes foram anuladas. Eles acusam o menino de mentir, mas o garoto diz que o manual já foi espalhado pelas ruas. O pequeno confirma com orgulho que as cópias já estão circulando por toda a cidade. Ele revela que entregou os segredos para o velho artesão espalhar os manuais pela vila. Goak segura o manual com firmeza e encara os adversários com um olhar ameaçador. O guerreiro dá um sorriso debochado percebendo a enorme vantagem que tem em mãos. Os inimigos tremem de medo ao verem que o mestre de primeira classe agora sabe tudo. Goak fecha o livro e chama os oponentes para o combate com extrema frieza e força. Ele promete devolver toda a humilhação que sofreu com juros e cobrações cruéis. O pânico se instala entre os capangas que entram em desespero e tentam fugir do local. Yang Hui assiste à confusão de camarote satisfeito ao ver o terror estampado neles. A poeira baixa na área enquanto a situação no pavilhão toma novos rumos surpreendentes. Com o novo conhecimento, aceita se recusa a aceitar mais ataques sem revidar a altura. Goak desafia os poucos sobreviventes, perguntando quem será o próximo a ser derrotado. O chefe adversário range os dentes sem saber como lidar com tamanha desvantagem na luta. O capanga desesperado pergunta ao chefe o que eles devem fazer para sair vivos dali. O subordinado sugere recuar imediatamente, mas o líder indignado manda ele calar a boca. Yang Hui nota o desespero total dos inimigos e decide avançar para o próximo passo do plano. O garoto pede calma a todos e diz que não foi até ali para criar uma briga desnecessária. Ele abre os braços, propondo analisar a situação atual de forma neutra e objetiva. O menino começa sua explicação focando primeiro na posição da gangue adversária. Ele lembra que apenas Goak consegue aprender a técnica de primeiro enquanto os outros não. Além disso, com vários homens feridos, continuar lutando seria um risco absurdo para eles. O garoto busca a confirmação do guerreiro que concorda em silêncio com aquela lógica. O garoto erra o nome da gangue de propósito, irritando bastante o chefe dos inimigos. Ele explica que como o bando rival tem um manual à luta, trará perdas pesadas para ambos. O menino pergunta se eles realmente querem lutar e os homens esbravejam sem paciência. O chefe insiste furioso, dizendo que seu bando jamais recuará de uma batalha daquela forma. Yang Hui fecha os olhos e reclama em silêncio sobre a teimosia irritante daquele homem. O garoto abre um olhar sombrio perguntando se o homem realmente não entendeu o perigo. Ele revela que quem está ferrado de verdade são eles, pois a tática espalhou pelo mercado. O garoto pontua a situação gravíssima que afeta toda a região do Condado de Aka. Ele pergunta se o homem realmente acha que o bando rival é o seu único inimigo na área. O chefe estremece ao perceber que a outra gangue rival também pode se aproveitar disso.